Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro. Capítulo 761. Não apenas a mansão do Daimyo da Terra do Fogo, mas também as mansões de várias outras nações estavam sob ataque. A guerra havia começado, e a primeira batalha teve como alvo as mansões do Daimyo. A Terra das Cachoeiras era talvez o lugar mais seguro no momento, junto com a Megakuri. Afinal, os Daimyo dessas duas regiões já haviam unido suas cortes há muito tempo e passavam seus dias bebendo, cantando e desfrutando a vida juntos, dentro da mansão do Daimyo na Terra das Cachoeiras. Hehehe, Yahiko e Konan são realmente os chefes da aldeia que melhor me entendem. Então, Lord Daimyo da Terra da Chuva, não foi uma boa decisão se mudar para a Terra das Cachoeiras tão cedo? O Daimyo da Terra das Cachoeiras, Masaru Shibukawa, parecia mais jovem a cada ano graças aos remédios que Orochimaru lhe fornecia regularmente, tônicos para o sangue, a vitalidade e o espírito. E com a tomada de Amegakuri por Takigakuri, o poder nacional da Terra das Cachoeiras aumentou drasticamente. Ao ouvir seu tom presunçoso, o Daimyo da Terra da Chuva só pôde sorrir impotente. De fato, segundo relatos, as mansões dos daimyos das outras nações estão todas sob ataque. Apenas a Terra das Cachoeiras permanece intocada. E com o quartel-general das Forças Aliadas Ninja estabelecido aqui, Lord Shibukawa, sua nação certamente ganhou grande prestígio. O Daimyo da Terra da Chuva não se importou nem um pouco. Sua nação e a Terra das Cachoeiras agora eram uma só na prosperidade e na perda. Ao ouvir isso, Masaru Shibukawa riu ainda mais alto, e sua risada ecoou pela mansão. Quartel-general das Forças Aliadas Ninja. Namikaze Minato e o quarto Raikage estavam ouvindo os relatórios de seus subordinados. A guerra havia começado, embora eles tivessem perdido temporariamente a iniciativa. Comandante e vice-comandante. Segundo informações de inteligência, reforços foram enviados à mansão do Daimyo na Terra do Fogo, liderados pessoalmente por Kazuyama Jeko. A mansão do Daimyo em Kirigakuri é a mais segura. Lord Mizukage já transferiu o Daimyo para outro local antes de partir. A situação nas outras aldeias também está sob controle. Ao ouvir isso, Minato e o quarto Raikage finalmente pareceram um pouco mais à vontade. Ao lado deles, Shikaku Nara franziu repentinamente a testa. Minato percebeu imediatamente. Shikaku, o que há de errado? Há algo errado? Shikaku Nara tinha grande importância para Minato, e até mesmo o quarto Raikage o respeitava. O clã Nara era formado por estrategistas natos. Com todos os olhares voltados para ele, Shikaku falou calmamente. Os ataques às mansões do Daimyo têm como único objetivo atrasar o avanço de nossas forças aliadas. Segundo informações de inteligência, o inimigo está escondido no passo do Monte Kikyo, na parte ocidental da Terra do Fogo. As vastas ondas de criaturas pálidas e os seres desumanos que atacaram as aldeias originaram-se todos dali. Após emergir, o inimigo imediatamente dividiu suas forças. Aqueles que atacavam a mansão do Daimyo eram peões descartáveis. Seu exército principal está agora avançando para o norte e já alcançou a fronteira entre a Terra da Chuva e o País da Terra. Precisamos redistribuir nossas principais forças para a interceptação. Seus olhos permaneceram fixos na mesa de areia. Ele deu um passo à frente, estudando a longa linha de frente que se estendia da Terra do Fogo, passando pela Terra da Chuva, até o País da Terra. Essa guerra abrangeria uma região enorme. Se for assim, darei ordens imediatamente. Reúnam as tropas e enviem-nas a essas nações em ondas para interceptá-las. O quarto Raikage estava ansioso para atacar. Dessa vez Minato não se opôs. Ele assentiu com a cabeça. Inoishi, além das forças que apoiam a mansão do Daimyo, contate imediatamente todos os capitães de unidade. Vamos atacar agora. Então ele se virou para Shikaku. Shikaku, você acha que nossa primeira ofensiva correrá bem? Shikaku balançou a cabeça em sinal de impotência. Okage-sama, a batalha nem sequer começou. Como eu saberia? Só saberemos após o primeiro confronto. Minato soltou uma risada sem graça. Enquanto isso, na Terra das Cachoeiras, um grande número de ninjas estava se reunindo. Ninjas das 5 grandes vilas e muitos outros, quase 80 mil no total. Eles foram divididos em 5 formações, representando as 5 divisões das Forças Aliadas Ninja, cada uma comandada por um líder de divisão. Hehehe, nunca pensei que viveria para ver uma visão tão grandiosa. E você, Lord Kazekage? Como Tsuchikage Onoki naturalmente se tornou um dos líderes de divisão. Ao lado dele estava o Kazekage Rasa. Se Lord Tsuchikage não tivesse falado tanto naquela época, a aliança poderia ter se formado ainda mais rápido. O Okage deu a ordem. A força principal do inimigo apareceu. Precisamos formar formação e partir imediatamente. Rasa nutria antipatia por Onoki há muito tempo. Frente unificada ou não, sua língua afiada não conseguia ficar calada. Ei, vocês dois, o que está acontecendo com a briga? Você não é mais jovem. Brigar todo dia não é divertido, sabia? Quando a situação estava começando a esquentar, uma voz feminina descontente interrompeu. Vestindo um manto verde e irradiando a confiança de uma mulher madura, Tsunade os encarou com um olhar fulminante. Como uma do Sannin de Konoha e a ninja médica mais forte do mundo, sua nomeação como líder de divisão foi algo natural. Ao ouvi-la falar, ambos os homens imediatamente calaram-se. O nome Princesa Tsunade tinha um peso real. Lady Tsunade, por favor, acalme-se. Mas alguém sabe onde está Kazuyama? Como líder de divisão, ele não deveria estar aqui. Yahiko, o chefe da vila de Takigakuri e também líder de divisão, interveio para amenizar a tensão. Apesar de ter menos experiência, sua voz tinha autoridade. Conflitos internos eram inaceitáveis naquele momento. Ele, aparentemente, foi reforçar a mansão do Daimyo. Aquele pirralho tem o deus voador do trovão. Ele provavelmente. Ali está ele. Antes que Tsunade terminasse de falar, uma figura apareceu diante deles. Kazuyama, retornando através do deus voador do trovão. Ah, é? Vocês já reuniram tudo? Então vamos começar. A quarta grande guerra ninja. Alvo. Akatsuki-gakuri. Vamos. Kazuyama aterrissou cheio de energia. Em sua mente, assim que essa batalha terminasse, ele poderia se aposentar em paz e por isso, estava excepcionalmente motivado. Os outros 4 se assustaram com a empolgação dele, mas logo se recompuseram. Os 5 estavam enfileirados no alto de um terreno elevado, com vista para as enormes forças aliadas ninja. E lá embaixo, dezenas de milhares de ninjas os encaravam. Esses 5 indivíduos, seja em poder ou status, estavam no ápice absoluto do mundo ninja.
Capítulo 762. Abaixo, as fileiras das forças aliadas ninja irromperam em murmúrios de espanto. Afinal, cada uma das 5 figuras acima representava o próprio ápice do mundo ninja. Eu sou Rasa, 4º Kazekage e capitão da primeira divisão das forças aliadas ninja. Eu os liderarei em um ataque direto para derrotar o inimigo. Todos preparem-se para a batalha. Rasa deu um passo à frente, com os braços cruzados, enquanto gritava sua declaração. Suas palavras provocaram imediatamente uma reação da parte inferior. Senhor Rasa, o usuário mais poderoso da liberação magnética. O pó de ouro do Lorde Rasa irá subjugá-lo. Os ninjas de Sunagakure foram os primeiros a rugir. Afinal, este era o seu próprio Kage, e o apoio era obrigatório. Os ninjas das outras aldeias também ficaram surpresos, mas nem de longe tão agitados. Ele não era o Kage deles, então por que tanta empolgação? Hehehe, o Lorde Kazekage está mesmo empolgado hoje. Eu sou o ancião Onoki, capitão da 2ª divisão. Mesmo ao se apresentar, Onoki não resistiu à tentação de provocar Rasa. Sua apresentação, no entanto, foi bem mais simples. A idade havia arrefecido seu entusiasmo. Mesmo assim, a reputação de Onoki permaneceu inigualável. Apesar da idade avançada, ele ainda era uma lenda do mundo ninja. Muito bem, vocês dois estão determinados a competir para sempre? Pare de enrolar. Kazuyama Gecko finalmente perdeu a paciência. Os dois viviam tentando superar um ao outro. Ele deu um passo à frente, incapaz de assistir por mais tempo. Naquele momento, olhando para as forças aliadas ninja, uma sensação de satisfação o invadiu. Akatsuki Gakure era muito mais fraca do que na linha do tempo original. Mesmo com alguns fatores desconhecidos ainda presentes, as forças aliadas ninja da época eram extremamente poderosas. E com o Jinchuriki sob sua proteção, ele não sentia absolutamente nenhum medo. Lorde Mizukage, eu sou péssimo com esses discursos pré-batalha. Cuide disso. Quanto aos dois, deixe-os em paz. Podemos chamar eles novamente quando chegar a hora de nos mudarmos. O sangue de Kazuyama fervia com a cena que presenciava, mas na hora de falar, ele congelou. Não lhe restou outra opção senão passar a responsabilidade para alguém mais adequado para incitar uma multidão. Terumi lançou-lhe um olhar penetrante, mas mesmo assim deu um passo à frente, afinal, ele era seu sensei. Ela tinha que ajudar. Após quase 10 minutos de mobilização das tropas, os ninjas abaixo finalmente deixaram de lado suas mágoas pessoais e uniram sua hostilidade contra Akatsuki. O espírito de luta surgiu como uma tempestade descontrolada. Os rugidos ficavam cada vez mais altos. Ao ver isso, Kazuyama Gecko estalou os lábios e murmurou: hoje em dia ter a língua afiada é tudo. Sinceramente. E aí, veja, o que realmente derrota as pessoas não é ninjutsu ou Kekkei Genkai, é a fala. Em poucos minutos, ela conseguiu mobilizar 80.000 pessoas. Absolutamente aterrorizante. E aí assentiu seriamente. Olhando para Terumi agora, ele não pôde deixar de se lembrar do passado, quando essa garota era apenas uma criança. Anos de forjamento a transformaram em uma verdadeira potência. Muito bem, hora de ir. Kazuyama, qual é o seu plano? Atacar de frente? Kazuyama assentiu com a cabeça e respondeu firmemente. As coisas já chegaram a esse ponto. Todo o exército inimigo foi exposto. Aconteça o que acontecer, não podemos permitir que esses Zetsu brancos e criaturas desumanas sobrevivam. A missão principal de nossa força é exterminá-los. Quanto ao que vier depois, deixemos isso para os 5 Kage. E Aiko observou atentamente. Por algum motivo, ele sentia que Kazuyama estava escondendo algo, mas não conseguia adivinhar o que. Naquele instante, a voz de Terumi ecoou pelo campo de batalha. Batalha. Todas as unidades. Formem-se e partam. Ao ouvir seu grito, Kazuyama e Aiko voltaram-se para o céu distante. Kazuyama, abandonando qualquer traço de seu comportamento brincalhão habitual, ficou completamente sério. Começou. Vamos lá. Está na hora de nos mexermos também. No segundo seguinte, Kazuyama desapareceu, não através da técnica do deus voador do trovão, mas lançando-se diretamente para o ar e voando para longe. Onoki piscou surpreso. Aquele pirralho também consegue voar? Ah, estou ficando velho. As crianças de hoje em dia são assustadoras. Chega, Lorde Tsuchikage. Pare com essa conversa fiada, estamos indo. Respondendo ao comentário de Onoki, Rasa também alçou voo, usando a liberação magnética. Poeira dourada se formou sob seus pés, elevando-o enquanto ele disparava para frente. 3 dos 5 capitães sabiam pilotar. Apenas Terumi e Aiko permaneceram presos à terra, deixando ambos completamente sem palavras. Passo de Kikyo, Terra do Fogo. Muren Uchiha e Zetsu Negro permaneceram na base, ainda se preparando. Como estão seus olhos? A fusão está indo bem? Quase. Eu consigo sentir, me dê mais um dia e eles estarão completamente integrados. Aoi e eu podemos não ser parentes de sangue, mas nosso laço transcende o próprio sangue. Os olhos de Muren Uchiha estavam envoltos em bandagens, e sua aura havia se tornado cada vez mais sinistra. Mesmo sem enxergar, a pressão sufocante que ele emanava assustou Zetsu Negro. Ele pensou, é apenas fusão ocular. Como é que a personalidade desse garoto também mudou? Ótimo. Vou começar agora. A guerra já começou. Para esmagar as forças aliadas ninja rapidamente, seu renascimento é essencial. Muren agora entendia. Capturar as bestas com cauda força era muito difícil com a força que elas tinham no momento. Eles não tiveram outra escolha senão depender do poder daquele homem. Zetsu Negro se desprendeu do corpo de Zetsu Branco e, em seguida, envolveu Tio com uma substância negra, controlando-a à força. Ao mesmo tempo, um caixão irrompeu de debaixo da terra. Arte ninja, técnica de reencarnação da própria vida. A voz envelhecida de Tio ecoou. No instante seguinte, ela colocou ambas as mãos sobre o caixão, liberando uma luz azul brilhante. Sentindo a força vital emanando dele, Zetsu Negro não pôde deixar de suspirar. Tenho que admitir. Aquela velha bruxa Tio é realmente uma gênia. Antes eu pensava que as técnicas de ressurreição só eram possíveis com Rinnegan. Quem diria que ela realmente desenvolveu um jutsu proibido capaz de trazer alguém de volta à vida? Muren, esteja preparado. Se o chakra da velha não for suficiente, você precisará ajudar. Tio estava velha, sua vitalidade e chakra estavam longe dos níveis de antes. Completar essa técnica sozinha era improvável. Seria necessário apoio externo. Muren Uchiha assentiu com a cabeça. Embora cego, sua percepção sensorial ainda era aguçada. Ele se moveu silenciosamente para trás de Tio. A técnica de reencarnação continuou, e o estado de Tio piorou visivelmente. Muren, socorro! Ao comando de Zetsu Negro, Muren ergueu a mão direita e canalizou seu chakra para o corpo debilitado de Tio, mantendo a técnica de reencarnação ativa. O processo se arrastou por muito tempo, até que, bum, o caixão se abriu em pedaços e uma aura demoníaca irrompeu com força avassaladora.
Capítulo 763. Você já me reanimou? Essa sensação há muito perdida. Onde é isso? Uma aura tão sombria e esse ambiente parece uma caverna. Uma voz fria se elevou lentamente. No instante seguinte, um homem vestido com uma armadura carmesim surgiu, alongando o corpo enquanto caminhava. Mas seu tom demonstrava incerteza e assim como Muren Uchiha, seus olhos ainda estavam bem fechados. Você reviveu, Madara. Estes são os seus olhos. Ah, é? Zetsu Negro? Então o plano deu certo? Não, se Nagato executou o Jutsu Hine Tensei, por que esses olhos foram recuperados tão rapidamente? Ao sentir o olhar que Zetsu Negro lhe lançou, Madara Uchiha ficou ainda mais perplexo. Algo não estava de acordo com o plano original dele. Mesmo assim, ele recuperou a visão. 2 lágrimas de sangue escorreram por suas bochechas enquanto sua visão retornava. O que ele viu primeiro foi uma mulher extremamente idosa, junto com Muren Uchiha com os olhos envoltos em bandagens e Zetsu Negro. Madara, o plano deu errado. Não, mais precisamente falhou por mais da metade. Falhou pela metade? O que aconteceu? Não é de admirar que algo parecesse errado. Metade do plano tinha desmoronado. O humor de Madara Uchiha azedou. O plano era simples. Reunir todas as 9 bestas com cauda, deixar Nagato revivê-lo, absorver a 10 caudas e se tornar seu Jinchuriki. Ascendendo mais uma vez ao reino do sábio. 3 bestas com cauda foram capturadas. A de 3 caudas, a de 6 caudas e a de 8 caudas. Apenas 3 membros da Akatsuki permanecem. E toda perturbação surge daquela que você pretendia eliminar, Kazuyama Gekko. Kazuyama Gekko? Madara Uchiha pensou por um instante e então se lembrou. O pirralho que despertou nele intenções assassinas? Se a memória não me falha, ele usou o Sharingan para controlar o terceiro Mizukage e assassiná-lo. Ah, sim, o terceiro Mizukage falhou. Droga, um pirralho, arruinando todos os planos dele? Impossível. Aquele cara se escondeu muito fundo. Ele dominou o Senjutsu da caverna Ryushi, possui 2 Kekkei Genkai e é até mesmo o Jinchuriki das 7 caudas. Ele esteve nos reprimindo durante todo esse tempo. Nagato morreu pelas próprias mãos. Enquanto Zetsu Negro falava, a raiva explodiu. Tudo tinha corrido bem até cruzarem o caminho de Kazuyama Gekko. Daquele momento em diante, parecia que a Akatsuki estava amaldiçoada. Agora, eles estavam reduzidos a se esconder na Terra do Fogo. Esse pirralho ficou tão forte assim? O Jinchuriki das 7 caudas, hein? Ele entra para a lista de alvos. Muren, e você? Seus olhos? Madara cruzou os braços. Em sua visão, agora que havia revivido, aquele pirralho morreria. Bastava um pouco mais de esforço. Como Madara Uchiha, ele não temia ninguém. Aos seus olhos, apenas a Shirama Senju se qualificava como rival. Todos os outros? Eles não eram nem dignos de dançar. Esse era Madara, arrogante e imponente e justificado. Mas Muren Uchiha o deixou intrigado. Por que seus olhos estavam vendados? Ele transplantou o Sharingan de outra pessoa para despertar o Mangekyo eterno. Ficará pronto em mais um dia. Entretanto, o mundo ninja mudou drasticamente. As 5 grandes nações, além de Amegakuri, Takigakuri e outras, formaram as forças aliadas ninja. O objetivo deles é nos eliminar. Já mobilizei o exército de Zetsu Branco, e Kabuto também já se mobilizou. Zetsu Negro resumiu brevemente a situação atual. Madara assentiu com a cabeça e comentou casualmente, uma aliança? Que vantagem tem isso? São apenas um bando de fracotes. Mas quem é Kabuto? Ele havia mencionado que restavam apenas 3 membros. Este Kabuto devia ser um deles. Kabuto é excepcional. Um mestre de marionetes que aperfeiçoou a arte. Com a técnica de marionetes humanas, ele pode transformar ninjas com artes secretas ou Kekkei Genkai em marionetes, preservando suas habilidades. Ele também criou uma força militar considerável por meio de marionetes. Madara sentiu mais uma vez. Técnicas de marionetes? Brinquedos de criança. Mas se tais brinquedos pudessem fornecer mão de obra útil e merecer o elogio de Zetsu Negro, então teriam seu mérito. E as bestas com cauda restantes? Por que eles ainda não foram capturados? Zetsu Negro ficou visivelmente desconfortável novamente. Não consegui encontrá-los. Não consegui capturá-los. O que? Madara sentiu uma dor de cabeça se formando. Provavelmente por causa da atmosfera da caverna. Ou da tensão da ressurreição. Definitivamente não era raiva. Os Jinchuriki de 1 cauda e 9 caudas são fortemente guardados. Kazuyama Gekko, o Jinchuriki dos 7 caudas, possui um Kekkei Genkai que oculta sua presença e bloqueia a detecção sensorial. Ele também aprendeu um novo Senjutsu, não das 3 grandes regiões sábias, mas semelhante ao de Hashirama Senju. Quanto às outras bestas com cauda, procurei incansavelmente e não encontrei nada. Quanto mais Zetsu Negro falava, mais injustiçado se sentia. Ele era filho de Kaguya. Tudo deveria ter corrido bem, mas desde que encontrou Kazuyama Gekko, parecia que estava amaldiçoado. Nada dava certo. Ao ouvir tudo isso, a dor de cabeça de Madara piorou. Então, nenhuma besta com cauda foi selada na estátua demoníaca do caminho exterior? Bem, sem uma cauda, o ritual nem pode começar. Madara Uchiha, eu juro. Ótimo. Onde estão a cauda de 1 cauda e a cauda de 9 caudas? Eles estão sendo protegidos. Madara se perguntava por que ele havia sido revivido. Ele foi ressuscitado apenas para realizar trabalhos? O que aconteceu com a alegria de desfrutar da vitória sem esforço? Esqueça. Ele estava vivo agora, que assim seja. Ótimo. Se é assim, então vamos lutar. Gostaria de ver se os ninjas de hoje ainda têm algum vestígio do que nós tínhamos. E quanto a Kazuyama Gekko, eu mesmo matarei e arrancarei os 7 caudas de seu corpo. A irritação de Madara desapareceu, substituída por uma onda de determinação para a batalha que rachou os céus. Toda sua frustração se condensou em pura fúria. Uma coisa tem me incomodado. Será que todos os Jinchuriki e bestas com cauda restantes já foram encontrados e escondidos por Kazuyama Gekko? Isso explicaria porque não consegui localizar nenhum deles. Se isso for verdade, então capturar as bestas com cauda vai ser problemático. Zetsu Negro pressentia que algo estava errado há muito tempo, mas era apenas uma suspeita. Agora que Madara havia revivido, ele precisava confirmar isso. Afinal, se não conseguissem capturar as bestas com cauda, continuar a guerra não teria sentido. Capítulo 764. Madara Uchiha franziu a testa ao ouvir as palavras de Zetsu Negro, e então, de repente, disse algo que deixou Zetsu Negro momentaneamente atônito. Zetsu Negro, sua técnica permite que você se mova através do terreno. Tem certeza de que vasculhou todo o mundo ninja? Pelo que sei, as 5 grandes nações são apenas uma parte disso. O deserto proibido? As regiões de neve? Você já esteve lá?
Zetsu Negro congelou. O deserto proibido? A parte mais profunda da Terra do Vento? Não havia nada além de areia. E as montanhas nevadas? A Terra do Ferro? Pela expressão dele, Madara entendeu imediatamente. Ele não estivera nem perto daqueles lugares. Madara suspirou, impotente. Queria repreendê-lo, mas as palavras não lhe saíam. Zetsu Negro, você está subestimando o mundo ninja. Ao norte da Terra do Ferro existe uma terra completamente coberta de gelo e neve, a Terra da Neve. Esquece. Pelo menos agora você sabe. Se bem me lembro, o Doujutsu de Murin permite teletransporte, não é? Madara se virou para Murin Uchiha. Todo Mangekyou Sharingan possuía um poder imenso, e o de Murin não era exceção. Sim, meu Doujutsu permite movimento instantâneo, independentemente da distância. E daí? Madara sentiu com a cabeça e, em seguida, deu sua primeira ordem desde seu renascimento. Zetsu Negro, assim que os olhos de Murin terminarem de se integrar, você irá com ele para a Terra da Neve e as regiões mais profundas do deserto. Se as bestas com cauda ou seus Jinchuriki não estiverem dentro das principais nações, suspeito que estejam se escondendo por lá. Zetsu Negro e Murin assentiram com a cabeça. Mas outro problema surgiu rapidamente. Se os dois saíssem para procurar, o que aconteceria com as forças aliadas ninja? Do que você tem medo? Só uma força aliada ninja? Eu dou conta deles. Depois de tantos anos dormindo, é hora de esticar as pernas. A besta de uma cauda e a besta de 9 caudas estão em Konoha, correto? Konoha. Parece que terei que visitar aquele lugar novamente. A aura de Madara se intensificou violentamente, especialmente quando ele mencionou Konoha. Uma raiva indescritível surgiu dentro dele, mas ele a reprimiu quase instantaneamente. E onde está aquele garoto chamado Kabuto? Ele já está na linha de frente. Como é um mestre de marionetes, precisa estar presente para que suas marionetes mostrem todo o seu potencial. Entendido. Vou direto para Konoha. Será que ainda é tão próspera quanto antes? Madara acenou levemente com a cabeça e caminhou em direção à entrada da caverna. Ao vê-la agir, Zetsu Negro finalmente soltou um suspiro de alívio. Ao seu lado, Murin Uchiha foi envolvido pela presença avassaladora de Madara, com um chakra poderoso emanando incontrolavelmente de seu corpo. Murin, acalme-se. Seus olhos ainda não estão totalmente fundidos. Eu sei, eu só estou impaciente. Aoi abriu os olhos no momento da morte. Não sei qual é o seu doujutsu, mas posso senti-lo e isso aumentará muito a minha força. Murin e Aoi Uchiha cresceram juntos, unidos por um laço profundo. Diante da morte, o ódio que compartilhavam despertou seus olhos, um após o outro, mas Aoi se sacrificou para permitir que Murin escapasse. Seus olhos foram recuperados por Zetsu Negro e preservados até hoje. No topo de uma montanha perto da fronteira da terra, Kabuto estava sozinho. Como diz o ditado, quanto mais alto você estiver, mais você verá. Ao lado dele estava o boneco de Kakuzu. Kakuzu, você sabia? Os mestres de marionetes alcançarão novos patamares por minha causa. A guerra é o verdadeiro lar dos mestres de marionetes. Que comece. Que todo mundo ninja trema por minha causa. Meu nome será gravado na história. Apresentem-se meus bonecos colossais. Kabuto estendeu um pergaminho e o desenrolou com fios de marionete. 50 marionetes gigantes se materializaram do nada. E isso foi apenas o começo. Ele lançou mais alguns pergaminhos. Uma explosão de fumaça espalhou-se pela área quando dezenas de milhares de marionetes se ativaram. No mesmo instante, entre as forças de Zetsu branco abaixo, certos Zetsu brancos de formato singular ergueram suas cabeças bruscamente. Em perfeita sincronia, abriram os braços enquanto suas cavidades torácicas se abriam para revelar núcleos de marionetes em seu interior. Incontáveis fios de marionetes jorraram daqueles núcleos. Ao ver isso, Kabuto caiu na gargalhada. Segundo seu plano, existiam exatamente 1050 Zetsu brancos. Cada um controlava 100 marionetes. E os Zetsu brancos que controlavam os bonecos colossais, cada um manipulava apenas um. Assim, um vasto exército de fantoches apareceu na fronteira da terra e começou a marchar para a frente. Quartel-General das Forças Aliadas, Terra das Cachoeiras. Comandante em chefe. Temos uma situação. Detectamos um movimento inimigo massivo na fronteira da terra. E essa assinatura de chakra deve ser do mestre de marionetes que atacou as aldeias anteriormente. Como chefe das operações sensoriais em larga escala, Yamanaka Inoishi foi o primeiro a perceber que algo estava errado. Os bonecos não tinham chakra e não podiam ser sentidos, mas seu mestre certamente podia. A terra não estava longe. Com o auxílio de dezenas de sensores, Inoishi conseguia até mesmo detectar os fios de chakra flutuando no ar. E o chakra era imenso, impossível não ver. O mestre de marionetes da Akatsuki, Kabuto, Yamanaka Inoishi, notifique a primeira divisão. Envie Rasa para reprimi-los. Todas as outras divisões devem continuar avançando conforme planejado. Desde o início da guerra, Namikaze Minato tornou-se extremamente solene. Ao detectar movimento inimigo, ele enviava calmamente a resposta apropriada. As outras divisões já entraram em confronto com as criaturas Aku. Ótimo. Mantenha a cobertura sensorial. Minato se levantou lentamente com a intenção de batalha pulsando ao seu redor. Mesmo como comandante em chefe, havia uma parte dele que ansiava estar na linha de frente. Mas ele não podia ir embora. Naquele instante, ele sentiu um lampejo de inveja em relação a Kazuyama. Ele mal sabia que Kazuyama tinha seus próprios motivos para invejar os outros. Konoha. Kazuyama, a guerra já começou. Não é inapropriado você ainda estar aqui? O que há de inapropriado? Está apenas começando. As forças aliadas ainda estão em movimento e nenhum dos combatentes de elite do inimigo apareceu ainda. Deixei 2 clones lá, está tudo bem. Além disso, Pakura, suas habilidades culinárias estão cada vez melhores. Enquanto outros lutavam na linha de frente, Kazuyama estava em casa comendo peixe. Pakura, apesar de sua força, não foi mobilizada. Ela permaneceu na aldeia para ajudar nas evacuações. Toda Konoha estava agora envolta por uma barreira, com a besta de uma cauda e a besta de 9 caudas mantidas lá dentro para proteção. Cada uma das 5 grandes aldeias havia enviado esquadrões de elite para proteger a aldeia contra ameaças inesperadas. Isso só acontece porque você gosta muito de peixe. Mas Michito e Senko não gostam nada disso. Honestamente. Por falar neles, para onde foram fugir aqueles 2 pestinhas? Seja Michito Gecko ou Senko Gecko, Pakura vivia preocupada. Originalmente havia apenas uma fonte de caos, Michito. Mas à medida que Senko crescia, ela se tornava tão problemática quanto seu irmão, se é que isso era possível, até pior.
Capítulo 765. Eu os coloquei para proteger Gaara. Kushina tem o velho Sarutobi cuidando dela, então não deve haver nenhum problema. Outra peça, Pakura. Depois que eu terminar de comer, vou para a linha de frente. Meu clone parece estar se divertindo demais. Kazuyama continuou comendo, cada vez mais absorto no sabor, mas ainda planejava verificar a linha de frente. Mesmo tendo deixado clones para trás, clones fortes o suficiente para deter até mesmo Uchiha Madara por um tempo, ele não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Bip. Assim que ele colocou outro pedaço de peixe na boca, um alarme estridente soou de repente. Kazuyama levantou-se imediatamente. O que está acontecendo? Ataque inimigo? Pakura largou os utensílios de cozinha e os dois saíram juntos. No instante em que saíram da sala, Kazuyama e Pakura paralisaram. Caramba! Pakura. Técnica de invocação. Encontre Michito e os outros tiros daqui. Velho desgraçado. Começando com o golpe final. Técnica de invocação. Sem hesitar, Kazuyama mordeu as duas palmas das mãos e as bateu com força no chão. Pakura fez o mesmo. Um instante depois, 4 serpentes enormes se materializaram. Kirin, Yulin, Wanlin e Kingling. Que diabos é isso? Não pergunte. Apenas corra. Ei, vocês dois são demais. Sério, é só uma pedra gigante. Veja só como eu vou esmagá-la. Cada serpente reagiu de forma diferente ao ser invocada, mas todas ficaram aterrorizadas com o que pairava sobre a aldeia. Uma enorme rocha não, um meteorito, estava caindo sobre Konoha. Toda a aldeia entrou em pânico. Em uma casa próxima, Kushina sentiu subitamente todo o seu corpo estremecer. Aterrorizada, ela verificou seu selo e gritou. 9 caudas. O que você está fazendo? O chakra da raposa de 9 caudas jorrava descontroladamente. Dentro dela, a besta irradiava uma aura perigosa e rugiu de volta. Sua idiota. Kushina, saia. Aquele desgraçado está aqui. Não sei como ele ainda está vivo, mas ele está aqui. Este é o pior desastre possível. A voz frenética da raposa de 9 caudas a deixou atordoada, mas instintivamente ela correu para fora e viu o colossal meteorito suspenso no céu. O que é aquilo? Espere. Aquele é Kazuyama. Os alarmes de Konoha estavam soando por toda parte. O que está acontecendo? Lorde Sarutobi, o que devemos fazer? Os Zambu estacionados na vila se reuniram diante de Hiruzen Sarutobi, aguardando ordens. Ninjas das outras aldeias aliadas também se voltaram para ele. Todos já tinham ouvido falar do terceiro Hokage, e naquele momento, ele era a pessoa mais forte da aldeia. Embora tivesse perdido um braço e estivesse longe do auge de sua forma, ele já fora uma lenda. Isso não é algo que pessoas normais possam combater. Todos depressa evacuem os civis. Espere. Hiruzen parou de falar subitamente. Seus olhos se fixaram no céu, onde um raio de luz subiu do chão em direção ao meteorito. Aquele pirralho do Kazuyama? O quê? Lorde Kazuyama. Mas ele não estava na linha de frente? Hiruzen olhou mais uma vez e assentiu pesadamente. Suas próximas palavras deixaram todos atonitos. É ele. Eu jamais confundiria aquele garoto. Conhecendo-o, com certeza ele deixou um clone no campo de batalha e voltou aqui para descansar. Ele é o único que faria uma coisa dessas em plena guerra. Anos de experiência, especificamente, anos sendo enganado, aguçaram a intuição de Hiruzen. Ele percebeu imediatamente a farsa de Kazuyama. Como isso é possível? O Lorde Kazuyama não faria uma coisa dessas, certo? Ao ouvir os sussurros, Hiruzen bufou e imediatamente expôs os podres de Kazuyama. Vocês são todos Zambu novatos. Não sabem como esse desgraçado costumava ser. Sim, ele é seu instrutor, e sim, ele é forte, mas é preguiçoso. Na época da Terceira Grande Guerra Ninja, ele desapareceu no meio da batalha mais de uma vez. E todas as vezes ele ia para algum lugar brincar. Então acredite em mim, aquele que está na linha de frente é definitivamente um clone dele. Mas para um meteorito desse tamanho, só ele tem uma chance. Nesse momento, todas as esperanças de Hiruzen estavam depositadas em Kazuyama. Nem mesmo ele tinha como parar um meteoro tão gigantesco. Numa encosta nos arredores de Konoha. Ah, é? Que pirralho. Não é à toa que o Zetsu Negro o elogiou tanto. Não tê-lo matado naquela época acabou me prejudicando. Mas o que você fará contra esse meteorito, Kazuyama Gekko? Madara Uchiha manteve as mãos em posição de selamento. O meteorito era obra sua, gerado a partir de seu Rinnegan. Tengai Shinsei, a estrela celestial que esmaga obstáculos. Sem hesitar, Madara tinha como objetivo apagar Konoha da existência. Dentro da aldeia, o caos se instaurou. As pessoas corriam para todos os lados, gritos ecoando pelas ruas. Michito, você não está com medo? Aquele meteorito é enorme. Michito Gekko, encarregado de guardar Gaara, olhou para o garoto ao seu lado, mas não disse nada. Senku Gekko simplesmente apontou para cima. Ao redor deles, estavam reunidos os demais jovens talentos de Konoha. Olha, papai já está se mudando. Vai ficar tudo bem. Ele está aqui. Ao ouvirem suas palavras, todos olharam para o céu. Neji Hyuga com seu Byakugan, viu as coisas ainda mais claramente. Algo mais estava se aproximando. Antes que pudessem questionar mais a fundo, uma enorme serpente dourada apareceu diante deles. Uau! Uma cobra gigante. O que é aquilo? Relaxa. Essa é a besta de invocação dos meus pais. As crianças recuaram assustadas, mas Senku simplesmente sorriu e caminhou em direção a Kirin. Quando a serpente gigante parou, Pakura apareceu diante deles. Sigam-me todos. Michito, Senku, protejam Gaara. O alvo do inimigo é Gaara. Mover. Kirin. Sua voz estava carregada de urgência. Kirin abriu imediatamente sua enorme boca, reunindo energia natural. Pakura agarrou Gaara e sua filha e correu em direção à boca da serpente. Ela ia fazer Kirin mergulhar no subsolo para escapar. Entretanto, Kazuyama já havia alcançado o meteorito. Ele rugiu para cima furioso. Seu velho desgraçado. Você não se contém em nada, nem mesmo contra a aldeia que você fundou. Técnica do Deus Voador do Trovão. Capítulo 766. O Deus Voador do Trovão. Trovão Guia. Ao usar a técnica do Deus Voador do Trovão, qualquer coisa, ou qualquer pessoa, que ele toque pode ser teletransportada para um local previamente marcado com sua fórmula. No momento, Kazuyama Gekko usou esse método para realocar o enorme meteorito. E para onde ele o enviou?
O mar era o destino perfeito. A técnica daquele bastardo do Tobirama Senju, deus voador do trovão, um jutsu repugnante. De pé na encosta, Madara Uchiha observou o meteorito desaparecer e imediatamente compreendeu o que Kazuyama havia feito. O segundo Hokage, Senju Tobirama, sempre tratou os Uchiha como um espinho em seu pé. 9 em cada 10 técnicas que ele criou foram projetadas especificamente para combatê-los. Até mesmo sua escolha elemental básica pendia para o estilo água, uma contramedida natural para os Uchiha. E com Tobirama sendo responsável final pela morte de Uchiha Izuna, o ódio de Madara por ele era profundo como a alma. O valor de uma técnica não é algo que se possa julgar com alguns comentários sarcásticos. Liberação de cristal. Assassinato em espiral milenar. Ainda fervendo de irritação, Madara sentiu subitamente uma ondulação espacial atrás de si, seguida imediatamente por uma aura afiada como uma navalha. Kazuyama formou o selo do tigre com ambas as mãos, comprimindo uma enorme onda de chakra em suas palmas. Cristais se reuniram e solidificaram, formando um enorme selo cristalino em forma de tigre bem atrás de Madara, sua ponta girando com chakra em espiral e fragmentos de cristal. O deus voador do trovão só serve para emboscadas mesmo. Susanoo. Diante do golpe repentino, Madara nem se deu ao trabalho de se mover. Chakra azul irrompeu, emergindo do chão enquanto Susanoo o envolvia. Bum! Susanoo colidiu com a liberação de cristal. Sons ensurdecedores e impactos explosivos ecoaram enquanto fragmentos de cristal e chakra se espalhavam em todas as direções. Madara, que havia minimizado o ataque como algo trivial, de repente sentiu uma força tremenda pressionando Susanoo, empurrando-o para trás centímetro por centímetro. Então a qualidade e o poder dessa técnica já são suficientes para rivalizar com Susanoo? Pirralho Kazuyama, você ficou muito mais forte do que costumava ser. Você quer dançar? Você não é digno. Corte. Recém-chegado ao campo de batalha, Madara jamais permitiria que alguém roubasse a cena. Se aquele pirralho queria morrer, ele o faria. O Susanoo instantaneamente assumiu sua forma humanoide, 4 braços em uma posição sinistra, cada um formando uma enorme lâmina azul. As 4 lâminas caíram em rápida sucessão. O selo do tigre de cristal se estilhaçou, mas a figura de Kazuyama já havia desaparecido. Quem disse que eu não sou digno? Velho fóssil, agora é uma nova era. E não pense que você é o único que pode pilotar um Gundam, eu também posso. Liberação de cristal. Gigante de cristal. Tigre de cristal. Zoológico de cristal. Esquivando-se do ataque com a fuga transparente e o deus voador do trovão, Kazuyama colocou a mão no chão enquanto uma onda aterradora de chakra irrompia dele. Num piscar de olhos, vários gigantes de cristal se formaram ao lado do Susanoo, acompanhados por uma horda inteira de feras de cristal ferozes. Esse exército cintilante cercou Susanoo e lançou um ataque coletivo, uma visão verdadeiramente impressionante. Bobagem chamativa. Um monte de cristais inúteis tentando dançar, quebrar. Os 4 braços de Susanoo se estenderam para baixo. Num instante, todas as estruturas de cristal foram despedaçadas. Kazuyama gritou de indignação. Ei! Seu velho fóssil, você realmente não sabe apreciar arte. Minha habilidade em trabalhar com cristais é a melhor do mundo. Você só sabe dançar. Você é uma tia dançarina de quadrilha? Madara Uchiha, inseto barulhento. A tagarelice incessante de Kazuyama escureceu a expressão de Madara. Mas assim que Kazuyama ativou a fuga transparente, nem mesmo Madara conseguiu sentir sua localização. Um Kekkei decente, mas não vai te esconder por muito tempo. Seus brinquedos sumiram. O que mais você tem? Mostre-me. Os cristais estilhaçados jaziam espalhados como poeira. De braços cruzados, Madara examinou a área com desdém, embora, no fundo, não pudesse ignorar a familiaridade na habilidade de Kazuyama. Logo percebeu. O Kekkei Genkai daquele pirralho se assemelhava ao do segundo Tsuchikage Mu. A habilidade de apagar a própria forma enquanto mascarava o chakra, não era de admirar que Madara o tivesse perdido de vista por um instante. Ei, eu jamais ousaria arrumar briga com um caixão velho como o Uchiha. Quem sabe quanto tempo você viveu, e agora você ressuscitou de novo. Mas, velho caixão, há algo que você não entende sobre mim. Mesmo que um cristal se quebre, ele continua sendo cristal. Juntar. Kazuyama soltou um grito estranho. No instante seguinte, os fragmentos estilhaçados se elevaram sob a força de seu chakra, disparando em direção ao Susanoo. Barulho. Inúmeros fragmentos colidiram, sobrepondo-se a Susanoo até que toda a estrutura foi engolida por detritos cristalinos brancos. Você sabe como se forma um cristal? Através da compressão. Selo. Ao comando de Kazuyama, uma imensa pressão explodiu para fora. Os fragmentos de cristal foram comprimidos para dentro, esmagando Susanoo junto com eles. A força descomunal prendeu Susanoo no lugar. Pressão e chakra inundaram os cristais, transformando os fragmentos antes transparentes em um branco puro e opaco. A linha de visão de Madara desapareceu completamente. Pressão forte. Nada mal. Mas pensar que você tentaria isso, você deve ser. No momento em que Madara estava prestes a debochar, algo pareceu errado. O chão sob seus pés não era mais firme, estava macio, e ele estava caindo? Quebrar. Madara imediatamente ordenou que o Susanoo irrompesse, destruindo a casca de cristal branco. Mas as montanhas e os campos haviam desaparecido. Diante deles tendia-se o mar aberto. Seu pirralho. Tão nojento quanto aquele desgraçado do Tobirama. Não me admira que você tenha comprimido os cristais em Susanoo, só para criar marcas do deus voador do trovão. Aquele maldito deus voador do trovão. Desgraçado. Nojento. Garoto, você está morto. Recém-ressuscitado, Madara experimentou sua primeira fúria pós-ressuscitação. O motivo era simples. Algum pirralho o havia abandonado no meio de um oceano desconhecido. Ele jurou que faria aquele garoto insolente pagar. Capítulo 767. Jin. Detectado anfitrião ousando atacar um poderoso adversário, usando a técnica do deus voador do trovão para arremessar Madara Uchiha no oceano, enfurecendo tanto que ele amaldiçoou o anfitrião sem parar. Recompensa especial, 10% de resistência aos 6 caminhos. Kazuyama estava no topo da montanha, sorrindo enquanto ouvia a notificação do sistema. Sua mente já estava tramando como continuar atormentando Madara Uchiha, aquele velho caixão. Se ele estava morto, deveria ter permanecido morto. Por que ressuscitar apenas para causar repulsa nas pessoas? Kazuyama, esse é Madara Uchiha. Você acha mesmo que mexer com ele desse jeito é uma boa ideia? E se ele vier atrás da gente? Ao ver Kazuyama emboscar Madara daquela forma, Choumei, os 7 caudas, ficou completamente abalada. Para criaturas com cauda como elas, deveriam ser símbolos de poder, seres sem inimigos naturais. Mas, é claro, a vida sempre reserva exceções.
Mesmo com o imenso poder das 9 bestas com cauda, eles não conseguiram escapar de serem derrotados, capturados ou aprisionados. E a razão se resumia a 2 nomes, um era Senju Hashirama, o outro Uchiha Madara. E o homem lá embaixo era um deles. Como Shoumei não poderia estar com medo? Tique. Shoumei, já se passaram tantos anos. Você ainda é tão covarde? De todas as minhas qualidades, você copia justamente a pior, e não é covardia. É estratégia. Quando é hora de lutar, lutamos. Quando não é, bem, temos pernas, não é? Por que não correr? Aquele fóssil antigo está querendo briga com a gente. É para a gente fugir dele? Comigo aqui, do que você tem medo? Tudo bem, só com essa atitude, eu te ajudo a desabafar. Vamos. No momento em que Kazuyama viu Shoumei agindo daquela forma, ele se recusou a ficar parado. Com o rápido uso da técnica do deus voador do trovão, ele se teletransportou, junto com Shoumei, diretamente para o mar aberto. Mal se passaram meio minuto, Madara ainda estava praguejando debaixo d'água, sem nem sequer estar perto de voltar à superfície. Shoumei, bata nele. Tudo bem. O chakra de Shoumei rompeu em chamas acima do mar. Sua forma colossal surgiu, soltando um rugido estrondoso em direção ao céu. Kazuyama, veja só. Bijudama. Aglomerado estelar do dragão. Pela primeira vez, a última forma da Bijudama, o aglomerado estelar do dragão. E rompeu. Uma colossal Bijudama se formou no ar e então detonou em pleno céu. A enorme esfera explodiu, lançando inúmeras Bijudamas menores para baixo. Cada uma carregava uma força destrutiva avassaladora, todas convergindo para um único ponto abaixo. Bum! A primeira Bijudama atingiu o oceano, abrindo uma enorme cratera. A saraivada continuou, uma após a outra. Após apenas alguns golpes, Susanoo surgiu à vista. Como esperado do Jinchuriki de 7 caudas. Mas pensar que você pode me matar com as Bijudamas? Continue sonhando. A voz desdenhosa de Madara Uchiha ecoou para cima, mas ele logo percebeu que algo estava errado. Não foram Bijudamas demais? Bum! Susanoo não estava em sua forma completa, apenas em um estado normal, e mesmo com sua formidável defesa, essa saraivada de ataques o estava levando ao limite. Shoumei, empurre com mais força. A carapaça da tartaruga dele está rachando. A visão de Kazuyama era excelente. Mesmo em meio às explosões e à água do mar, ele viu a armadura do Susanoo começar a se partir. Ele insistiu para que Shoumei continuasse. Se estavam lutando, que lutassem até o fim. Entendi. Veja só. Bijudama. Ainda uma Bijudama, mas desta vez, em vez de dispersá-la, Shoumei concentrou todo esse poder em um único ataque. Se os 5 caudas estivesse lá, ela teria reconhecido instantaneamente o mesmo raio da Bijudama que a matou anos atrás. A esfera maciça foi comprimida sob uma força extrema e, em seguida, explodiu em uma rajada semelhante a um laser com poder de penetração aterrador. Nenhuma defesa normal seria capaz de bloqueá-la. Voxas! O rugido desapareceu, substituído pelo som nítido e preciso de um feixe de luz em alta velocidade. Nem mesmo Madara conseguiu evitar levantar o olhar. Tanto na visão quanto na percepção, essa flutuação de chakra era suficiente para chocar qualquer um. Não esperava por isso, que uma 7 caudas fraca pudesse desferir um ataque desse nível. Parece que você não é apenas um ninja razoavelmente capaz, você é realmente um Jinchuriki de verdade. Infelizmente, isso ainda não é suficiente. Madara não se moveu, mas o Susanoo começou a se transformar ao seu redor. Sua forma completa e exagerada manifestou-se instantaneamente. Susanoo completo. Forma humanoide e armadura, asas e uma katana na cintura. Pouco antes do raio da Bijudama atingir o alvo, Madara desembainhou a espada e desferiu um golpe. Bum! As duas energias colidiram sob as ondas. Sua lâmina atingiu o laser em cheio, sua ponta afiada dividindo o feixe ao meio com precisão. Kazuyama piscou atônito. Aquilo foi um raio laser da Bijudama. E esse cara simplesmente cortou? Isso foi um absurdo. Kazuyama, o que devemos fazer? O que mais? Continuem atacando. Muito bem. E daí se for o Madara Uchiha? Vou dar tudo de mim. Shoumei continuou disparando a Bijudama enquanto batia suas 6 asas. Torrentes de pó de escama púrpura caíam como chuva, aceleradas pelas asas, cada partícula altamente corrosiva. Kazuyama também entrou na brincadeira. Liberação de cristais. Hora da chuva de meteoros. Cristais se materializaram do nada, formando estrelas de 5 pontas. Do centro de cada estrela, um feixe de luz concentrado disparava para baixo, cada um com imensa força destrutiva. Em instantes, os raios jorraram do céu como uma verdadeira chuva de meteoros. Explosões, corrosão, raios, tudo engoliu o mar abaixo, sepultando completamente Susanoo da vista. O ataque combinado durou 1 minuto inteiro. Quando os cristais finalmente se quebraram e Shoumei parou, Kazuyama e Shoumei desapareceram instantaneamente. Só restou a água do mar agitada. Maldito pirralho. Você é ainda mais repugnante do que aquele desgraçado do Tobirama Senju. Aquele desgraçado jamais fugiria de uma briga. Nem um pingo de orgulho ninja. Eu juro que vou te matar. Madara, que havia suportado toda a surra passivamente, sentiu a raiva inundar sua mente, proferindo palavrões sem parar. Seu Susanoo de corpo inteiro estava em péssimo estado, ainda intacto, mas coberto de danos. Quase toda a sua armadura estava quebrada, faltava uma asa, um braço estava estilhaçado, uma perna havia sido arrancada, até mesmo a katana estava quebrada. Ficou claro o quão devastadores haviam sido os ataques de Kazuyama e Shoumei. A última vez que Madara sofreu ferimentos desse nível foi durante sua batalha de vida ou morte contra Senju Hashirama. Até mesmo Madara Uchiha teve que admitir, Kazuyama era assustadoramente forte. Capítulo 768. Ao mesmo tempo, a sede da Aliança da Terra das Cachoeiras estava em completo caos. O que está acontecendo, Yamanaka Inoishi? Você não pode explicar isso com mais clareza? O que exatamente aconteceu? O temperamento do quarto Raikage explodiu mais uma vez. Até mesmo Sei, que estava auxiliando na técnica sensorial em larga escala, parecia horrorizado. Quanto à pessoa que liderava a técnica, Yamanaka Inoishi, ele não estava melhor. Momentos antes, o campo sensorial havia sofrido uma violenta perturbação de chakra. A esfera circular de água que representava o alcance de detecção havia se deformado severamente. Para manter a técnica ativa, Inoishi e os outros tiveram que concentrar toda a sua energia e chakra em estabilizá-la, não tendo tempo para conversar. Okage-sama, Raikage-sama, detectamos uma flutuação de chakra extremamente assustadora vinda da direção de Konoha, mas desapareceu rapidamente. Imediatamente depois, aquela assinatura de chakra aterradora deslocou-se em direção ao oceano, e a intensidade era extraordinariamente alta. Não apenas uma assinatura, mas várias.
Inoishi resumiu a situação da forma mais concisa possível. Ao ouvirem que a perturbação vinha de Konoha, Namikaze Minato e Nara Shikaku empalideceram. Um mau pressentimento os invadiu instantaneamente. Afinal, uma cauda e a 9 caudas estavam na vila. Se um chakra tão avassalador surgisse, só poderia significar uma coisa, um ataque. Então você está dizendo que o inimigo atacou Konoha, desapareceu e depois reapareceu do outro lado do mar? Bem, isso não é surpresa, Okage. Essa não é exatamente a sua especialidade? A técnica do deus voador do trovão? Então Kazuyama deve estar envolvido? Mas eu tenho uma pergunta. Ele não deveria estar liderando a ofensiva das forças aliadas neste momento? O quarto Raikage quebrou a cabeça, mas ainda não conseguia entender por que Kazuyama apareceria de repente em Konoha em vez de no campo de batalha. Minato e Shikaku trocaram um olhar e suspiraram em uníssono. Isso só deixou o Raikage ainda mais confuso. Raikage-sama, por favor, mantenha calma. Com base na situação atual, parece que o inimigo atacou Konoha. Mas felizmente Kazuyama deveria estar dentro da vila. É por isso que ele pôde protegê-la e usar o deus voador do trovão para teletransportar o inimigo para longe. Ah, não preciso continuar. Ele está aqui. Antes que Shikaku pudesse terminar, uma figura apareceu na sala de comando. Kazuyama. Ao aterrissar suavemente, ele começou a falar imediatamente. Minato, algo terrível aconteceu. Realmente terrível. Konoha foi atacada. O atacante foi Madara Uchiha. Um choque se espalhou pela sala. Todos conheciam o nome Madara Uchiha. Ele era o líder do clã Uchiha, rival do deus ninja, Hashirama Senju, um monstro cujo poder outrora obrigou todo mundo ninja a se curvar. Mas, Uchiha Madara não deveria ter aparecido há muito tempo? Ah, não mascarado. O verdadeiro Madara Uchiha. Você sabe como Konoha foi atacada? Meteoritos. Meteoritos, entendeu? Meteoritos enormes. Se eu não estivesse na vila, Konoha teria desaparecido. Joguei o meteorito e Madara Uchiha no oceano. Acho que vai demorar um pouco para ele voltar voando. Todos sentiam como se uma força invisível tivesse congelado suas mentes. Madara Uchiha? Invocando meteoritos? Espera aí, como eles puderam confirmar que era mesmo aquele Madara? Era absolutamente ele. Certa vez perguntei ao velho Sarutobi como era a aparência de Madara. Ele disse, cabelo preto, aura assassina, olhos que matam com um único olhar. Acho que não me enganei. E seu Susanoo, incrivelmente forte. Eu o joguei no fundo do oceano e lancei uma série de ataques. Nem fez muita diferença. O grupo ainda não havia se recuperado totalmente, mas o panorama geral estava claro. O inimigo atacou Konoha. Kazuyama interveio. Teleportou a luta para o oceano. Lançou um ataque intenso. Isso explica as enormes ondas de chakra detectadas anteriormente. Kazuyama, deixando de lado se você evitou uma catástrofe, eu tenho uma pergunta. Por que você não estava com as forças aliadas? Como capitão da aliança, como você pôde abandonar a linha de frente? O quarto Raikage deu um passo à frente, preparando-se para fazer valer sua autoridade como vice-comandante. Ele precisava repreender Kazuyama, mas suas palavras lhe renderam apenas um olhar de pura incredulidade de Kazuyama. Ei, Fortão, você é burro? Em comparação com liderar tropas, proteger nosso Jinchuriki é a principal prioridade. E o aparecimento de Madara significa que esta guerra já se desviou das nossas expectativas. Se não tomarmos precauções, mesmo unidos, seremos nós que perderemos. Por que você se importa onde eu estava? Contanto que eu fosse útil, isso não bastava? Quarto Raikage. O roteiro não está indo por esse caminho, não era para ir. Você foi nomeado vice-comandante para supervisionar toda a operação. Quem te disse para implicar com tudo? Perguntem ao Minato, perguntem ao Shikaku. Minha saída temporária da aliança afetou alguma coisa? Na verdade, foi porque eu voltei para a aldeia que o Jinchuriki foi protegido. Entender? Kazuyama disparou suas palavras como uma metralhadora, deixando o Raikage atônito e sem palavras. Minato e Shikaku abaixaram a cabeça imediatamente, escondendo os cantos trêmulos de suas bocas. Queriam rir, mas o Raikage ainda precisava manter as aparências. Mesmo assim, depois de anos sendo eles próprios alvos, ver outra pessoa sofrer as consequências era incrivelmente satisfatório. Você? O quê? Eu? Pare de perder tempo e pense em como vamos lidar com Madara Uchiha. Yamanaka Inoishi monitore a flutuação de chakra sobre o mar. Se ele quiser voltar para a terra firme, terá que voar de volta com Susanoo. O foco de Kazuyama estava totalmente voltado para Madara. Ele era a verdadeira ameaça, a origem de tudo. Somente eliminando eles poderiam vencer. Quanto a Zetsu Negro e ao clone de Madara, eles foram relegados a um segundo plano. Comparados ao Madara verdadeiro, seu nível de ameaça era insignificante. Tem certeza? Se fizermos isso, nossa percepção do campo de batalha principal ficará enfraquecida. O sorriso de Shikaku desapareceu. Ele começou a analisar a proposta seriamente. Mas logo, a conclusão tornou-se óbvia. Kazuyama já havia revelado parte das capacidades de Madara. Ele podia invocar meteoritos colossais. Se alguém assim aparecesse no campo de batalha, nem mesmo inúmeras tropas seriam suficientes para detê-lo. Capítulo 769. Namikaze Minato deu um passo à frente e proferiu sua ordem final. Chega! Yamanaka Inoishi proceda conforme Kazuyama instruiu. Priorize o rastreamento dos movimentos de Madara Uchiha. E repasse qualquer avistamento de Madara Uchiha para as unidades da linha de frente, especialmente os capitães. Kazuyama Jeko foi o primeiro a concordar com a cabeça. O quarto Raikage finalmente reagiu. Embora já não importasse, a ordem havia sido dada e ele só podia cumpri-la. Em pouco tempo, a diretiva do quartel-general aliado se espalhou por todo o exército. A expressão de vários capitães escureceu ao ouvirem a notícia, especialmente a de Onoki, que conhecia Madara bem. Madara Uchiha? Então, quem é o nosso oponente? Não é Madara Uchiha? Que diabos está acontecendo? Ainda confuso, Onoki continuou voando para frente até que um raio dourado surgiu em sua visão. Parece que não sou o único velho tolo confuso por aqui. Lorde Kazekage, o que os traz por aqui? Estão procurando por este velho? Ao ver o Kazekage Rasa deslizar ao seu lado em poeira dourada, Onoki não resistiu à tentação de provocá-lo. Desta vez, Rasa nem se deu ao trabalho de responder. Você ouviu as últimas notícias? Dizem que Madara Uchiha foi revivido e atacou os Jinchuriki em Konoha. Se não fosse por Kazuyama, ele poderia ter conseguido. O que você acha disso? O coração de Rasa quase parou quando ouviu a notícia, afinal, envolvia seu filho. Felizmente, nada havia dado errado, ou ele poderia ter explodido na hora. Se for aquele pirralho do Kazuyama, então provavelmente é verdade. O que eu não consigo entender é o seguinte, se Madara emboscou Konoha, então quem exatamente é o Uchiha que estamos enfrentando na linha de frente?
Não me diga que existem dois Madara Uchiha? Essa era também a pergunta de Rasa, mas seus pensamentos foram logo interrompidos. Uma forma gigantesca surgiu diante deles, um colosso de marionetes. Parece que não há tempo para pensar. Prepare-se para a batalha, Lord Kazekage. As forças já haviam entrado em confronto. No campo de batalha abaixo, um relâmpago azul ofuscante irrompeu. Na linha de frente, o musculoso Kakashi avançou. Envolto em relâmpagos, ele se separou de sua unidade como uma lâmina afiada. Tique, Kakashi. Ainda adora se exibir. Ele não percebe que só teve essa oportunidade porque nosso sensei nos enviou para cá? Não se preocupe, Rin. Eu vou te proteger. Uchiha Obito lançou um olhar irritado para Kakashi antes de se virar para Nohara Rin. Ela balançou a cabeça impotente. Obito, isso é desnecessário. Eu sei me cuidar. Não se esqueça, eu também sou aluno do Kazuyama Sensei e da Pakura Sensei. Posso ser especialista em ninjutsu médico, mas não sou fraco em combate. Liberte o fogo. Fogo ardente. Rin comprovou suas palavras com ações. Uma saraivada de bolas de fogo foi disparada em direção ao Zetsu branco que surgia à sua frente. A batalha começou oficialmente. Zetsu branco e as forças fantoches contra as forças aliadas ninja. A quarta grande guerra ninja havia começado. Quartel-general das forças aliadas, Terra das Cachoeiras. Minato, Shikaku, pensem rápido. Para onde podemos levar Gaara e Kushina em segurança? Konoha já foi atacada uma vez. Devo trazê-los para cá? Com você e o Brutamontes por perto, mesmo que Madara ataque, vocês devem conseguir detê-lo, certo? Todos estavam concentrados em como proteger os Jinchuriki. O inimigo já havia atacado Konoha. Manter os Jinchuriki na vila não era mais seguro. Kazuyama sugeriu enviar Gaara e Kushina para o quartel-general. Fazia sentido, não havia lugar mais seguro. Mas se a situação na linha de frente piorar, ou se outro Uchiha aparecer, o Raikage e eu talvez tenhamos que entrar em ação. Se isso acontecer, não haverá ninguém aqui para protegê-los. Não, minha sugestão é colocá-los dentro de uma barreira. Simplesmente ainda não decidiu o local. Minato era o mais ansioso, uma das Jinchuriki era sua esposa. Kazuyama finalmente suspirou exasperado. Se é assim, por que não os traz junto? Mantenham-os sempre à vista. Falando claramente com frustração, a sala mergulhou em profunda reflexão. Nesse momento, Yamanaka Inoishi prosseguiu com seu relato. Atenção a todos, a guerra começou oficialmente. Nossas forças entraram em confronto com o inimigo. A frente de batalha é vasta. E de acordo com a divisão sensorial, o inimigo implantou marionetes gigantes, Zetsu branco e formas de vida artificiais. Os combates são intensos. Até os capitães estão envolvidos. O quarto voltou a ficar em silêncio. A guerra havia começado, mas os Jinchuriki ainda não tinham um local seguro. Era uma situação desesperadora. Vamos seguir a proposta de Kazuyama. Tragam Gaara e Kushina para cá. Por enquanto, o Raikage e eu ficaremos aqui. Dessa forma, poderemos protegê-los. Sem outra opção viável, Minato aceitou o plano. Kazuyama sentiu com a cabeça, desapareceu instantaneamente e antes que alguém pudesse reagir, reapareceu com Kushina e Gaara em cada mão. Minato? Onde é isso? Sensei, onde você me trouxe? Ambos os Jinchuriki estavam perplexos. Kazuyama havia se movido tão rapidamente que eles não tiveram tempo de reagir antes de chegarem aqui. Gaara, Kushina, vocês ficarão aqui por um tempo. Você viu o que aconteceu em Konoha. É muito perigoso para você permanecer na aldeia. Minato deu um passo à frente, com os olhos cheios de preocupação enquanto olhava para Kushina. Tanto ela quanto Gaara sentiram a enorme rocha que havia obscurecido o céu mais cedo fora aterrorizante. Kushina até ouviu o rugido da raposa de 9 caudas pela primeira vez em anos. Muito bem, Minato, vou descansar. Primeiro lidei com aquele meteorito, depois lutei contra Madara Uchiha e por fim, tive que ser seu entregador. Estou exausto. Onde fica a área de descanso? Após declarar sua intenção de descansar, Kazuyama dirigiu-se a um quarto só para si. Ele não percebeu que Kushina o encarava surpresa. Capítulo 770. Ao ver Kazuyama se afastar, Kushina sentiu-se completamente abalada. 9 caudas. Você está falando sério? Isso é impossível. Como algo assim poderia ser verdade? Se eu não tivesse sentido o chakra daquele maldito Madara Uchiha, não teria me dado ao trabalho de falar com você. Eu sou a raposa de 9 caudas. Não me rebaixe a mentir. Aquele pirralho tem o cheiro da besta de 7 caudas nele. Os 7 caudas? Mas os 7 caudas não deveria ser. Exatamente como eu pensava. Mulheres, peitos grandes, cérebro zero. Você não é exceção. Kushina ficou atonita, mas com aquelas palavras, ela imediatamente reagiu e começou a lutar com a raposa de 9 caudas dentro de sua mente. Correntes de selamento adamantinas irromperam de todas as direções como se fossem livres, envolvendo instantaneamente a 9 caudas em um conjunto completo de amarras. Maldita seja, Kushina. Eu te dou informações importantes e é assim que você me trata? Ótimo. Então vá morrer. Não me importo mais. Enrolada como um bolinho, a raposa de 9 caudas não conseguia se mover. Mesmo sendo a besta com cauda mais forte, ela era impotente contra as técnicas de selamento insensatas do clã Uzumaki, principalmente as correntes de selo adamantinas completamente injusto. Me chamando de burro. Mas do que você disse, você tem certeza absoluta? Kazuyama possui o chakra dos 7 caudas? Isso não significa que ele é o Jinchuriki dos 7 caudas? Kushina ficou pensativa. Se Kazuyama realmente tivesse se tornado o Jinchuriki dos 7 caudas, seria um incidente de proporções catastróficas. Esqueçam a reação de Takigakuri, todas as outras aldeias ficariam aterrorizadas. A raposa de 9 caudas e a besta de 7 caudas em Konoha ao mesmo tempo? Konoha se tornaria imediatamente inimiga de todo mundo ninja. E se ele era um Jinchuriki, quando isso aconteceu? Recentemente? Anos atrás? Não, só de pensar nisso, sua cabeça doía mais. Não há dúvidas. Eu sou a 9 caudas. Meus sentidos de chakra são mais aguçados do que os de qualquer outro, especialmente quando se trata de outras bestas com cauda. Minha percepção nunca falha. Ele tentou esconder, mas acabou de terminar uma luta. O chakra que ele liberou ainda não se dissipou. Esse é claramente o chakra daquele inseto fedorento de 7 caudas. A certeza dele deixou Kushina completamente sem palavras. Enquanto isso, Kazuyama e Shoumei estavam tendo sua própria conversa. Kazuyama, acho que estamos em apuros. A essa distância, e logo depois da luta, e se aquele desgraçado da 9 caudas nos pressentisse? Shoumei já estava inquieto no momento em que viu Kushina. A raposa de 9 caudas não era apenas forte, ela
ela possuía a percepção mais aguçada entre todas as bestas com cauda. Seu enorme chakra lhe concedia uma capacidade sensorial incomparável. Normalmente isso não importaria, mas depois de estar tão perto a poucos instantes, Shomei não conseguia se livrar da sensação de que havia sido notado. Percebeu? Impossível. Espera, droga, na verdade, isso pode ser possível. Kushina tem se dado muito bem com a raposa de 9 caudas nesses últimos anos. Kazuyama ficou paralisado por um instante, depois relaxou novamente, chegando até a esboçar um pequeno sorriso. O que havia para temer? Com uma grande ameaça iminente, se a raposa de 9 caudas realmente contou a Kushina, isso só podia significar uma coisa. Shomei, eu realmente não acho que isso seja um grande problema. Adivinha por que aquele bastardo orgulhoso da raposa de 9 caudas contaria para Kushina sobre você e eu? Shomei estava perplexo. Será que este era realmente o momento para analisar algo assim? Eles eram Jinchuriki e bestas com cauda. Compartilhar informações não era nada incomum. Escute, Shomei. Ele deve ter sentido a presença de Madara Uchiha durante o ataque a Konoha. Se você conseguia sentir, a raposa de 9 caudas certamente sentia isso ainda mais claramente. E não se esqueça, Madara usou a raposa de 9 caudas como um brinquedo. Não importa o quão forte ele seja, ele é impotente contra Madara. Então, é claro que ele entrou em pânico e tentou conversar com Kushina. Kazuyama tinha uma compreensão precisa da mentalidade da raposa de 9 caudas. Ele até suspeitava que Kushina viria procurá-lo em breve, dando-lhe a oportunidade perfeita para se comunicar com a raposa de 9 caudas. Ele havia conversado com quase todas as outras bestas com cauda, exceto a de 3 caudas, a de 8 caudas e a de 9 caudas. Conversar com a raposa de 9 caudas agora não era uma má ideia. No banheiro, Kazuyama estava comendo para repor as energias quando a porta se abriu de repente. Kushina entrou com uma expressão sombria. Ei, Kushina, o que houve? A comida não te agradou? Quer um pouco? Trouxe tudo isso de Konoha. Deve servir perfeitamente. Kazuyama já havia previsto que ela viria, então não ficou nada surpreso. Ele até a convidou para jantar. Kushina balançou a cabeça, caminhou até lá e foi direto ao ponto. Kazuyama, diga-me a verdade. Você é o Jinchuriki dos 7 caudas? Ah, tão direto? Kazuyama não respondeu imediatamente. Em vez disso, juntou as palmas das mãos e as estendeu para fora. As ondas de energia dos chakras se expandiram, cobrindo toda a sala. Uma barreira acústica. Ele não queria que ninguém ouvisse a conversa. Kushina não disse nada. Só de observá-lo erguer a barreira. Ela já sabia tudo. Deixe-me adivinhar. A raposa de 9 caudas te contou? Eu sei que vocês dois se aproximaram, mas não esperava que ele se oferecesse para fazer isso. Parece que Madara Uchiha o assustou mais do que eu imaginava. Kazuyama deu uma mordida no pão com um olhar zombeteiro no rosto enquanto encarava Kushina, ou melhor, a raposa de 9 caudas atrás dela. A raposa de 9 caudas entrou em erupção instantaneamente. Seu pirralho. Se não fossem essas correntes, eu te despedaçaria. Maldito pirralho. Kushina estremeceu quando o rugido da raposa de 9 caudas ecoou em sua mente novamente. Sem outra escolha, ela invocou mais correntes e também selou a boca dele. Só então a paz retornou. Kazuyama, quando você tornar-se um Jinchuriki? Há muito tempo atrás. Antes de você. Kazuyama deu outra mordida em seu bife e sorriu, um sorriso com um toque de travessura. Antes dela? Kushina ficou completamente atônita. Kushina, eu realmente sou o Jinchuriki dos 7 caudas. A 9 caudas já te contou. Quanto a como aconteceu, não há necessidade de entrar em detalhes. Agora não é só você, eles estão me perseguindo também. Estamos do mesmo lado. Diga à raposa de 9 caudas, se ele não quiser ser quebrado novamente, é melhor cooperar. Como Jinchuriki, você deve lutar, não é? Kazuyama engoliu o último pedaço de comida e enxugou as mãos. Capítulo 771. Antes que Kushina pudesse dizer qualquer coisa, Kazuyama se levantou lentamente, deixando o chakra dos 7 caudas fluir dele. Ele ergueu o punho direito. Vamos lá, Kushina. É assim que os Jinchuriki se cumprimentam. Vamos nos conhecer melhor. Kushina olhou para o punho estendido de Kazuyama, pensando em todos os anos que o conhecia e se perguntando o que ele queria dizer com um cumprimento de punho. A curiosidade falou mais alto. Ela ergueu o próprio punho direito. No instante em que seus punhos se tocaram, o ambiente ao redor de Kushina mudou. Tudo ficou branco. E ao lado de Kazuyama estava um inseto enorme, um besouro blindado com 6 asas e uma longa cauda. Ah. Exatamente como eu pensava. Coitada da raposa de 9 caudas. Depois de todo esse tempo, você ainda está miseravelmente presa por correntes de selamento adamantinas. Kushina, você deveria ser mais gentil com ele. Afinal, ele é a raposa de 9 caudas. Kazuyama caiu na gargalhada, e até Shomei se juntou a ele. A raposa de 9 caudas parecia patética demais, correntes por toda parte. Até mesmo sua cabeça gigante de raposa estava presa. Ele parecia querer xingá-los, mas não conseguia. Era ridículo. Kazuyama, que lugar é este? Bem-vindo ao mundo interior onde apenas os Jinchuriki podem entrar. Esta é minha parceira, os 7 caudas, Shomei. Kazuyama deu de ombros enquanto apresentava Shomei. Ao ouvir aquele nome, Kushina congelou por um instante. Shomei, você que deu esse nome a ele? A raposa de 9 caudas ficou igualmente atônita. Sua fúria já havia se dissipado no instante em que ouviu o nome de Shomei sair da boca de Kazuyama. Não, nós, as bestas com caudas, sempre tivemos nomes. Você é que nunca o soube. E por acaso eu os conheço. Por exemplo, aquele atrás de você, 9 caudas, Kurama. Prazer em conhecê-lo, Kurama. Um silêncio sepulcral tomou conta de toda a cena. Kazuyama, a raposa de 9 caudas, nem consegue falar agora. Ha. Seu raposo sarnento. Não era tão arrogante antes? Olha só para você agora. Que piada. A risada de Shomei finalmente trouxe Kushina de volta à realidade. Ela ainda tinha a raposa de 9 caudas completamente presa. Ela rapidamente libertou as correntes de selamento adamantinas, e a raposa de 9 caudas recuperou sua liberdade. Mas em vez de explodir de raiva, ele caminhou diretamente até Kazuyama, encarou-o com seus enormes olhos de raposa e exigiu. Seu pirralho, onde você aprendeu tudo isso? Shomei não poderia ter te contado tudo. Era a mesma pergunta que Kurama e Kushina queriam ver respondida. Kazuyama apenas curvou os lábios, calmo como sempre. Apenas suas origens e seus nomes. Todos os 9. Não só você, eu conheço os outros também. Mas chega disso. Kurama, quer bater os punhos? Já fiz isso com várias bestas com cauda. Isso era verdade.
Em algum momento, Kazuyama simplesmente passou a gostar de cumprimentar as bestas com cauda com um toque de punho. Parecia que algo invisível o impulsionava a fazer isso. Kurama permaneceu em silêncio por um instante, depois ergueu o punho. Seus punhos, um grande e um pequeno, se tocaram, e seus chakras se entrelaçaram brevemente. Os olhos de Kurama se arregalaram. No chakra de Kazuyama, ele sentiu um poder que não percebia há eras. Ei, o que vocês dois estão fazendo? Kazuyama, o que está acontecendo? Kushina ainda não conseguia entender nada daquilo. Os três se viraram para olhá-la, seguidos por um suspiro coletivo. Kushina, relaxe. Não guarde tanto rancor da raposa de 9 caudas. As bestas com cauda não são tão terríveis quanto você pensa. Você já não tinha chegado a um acordo com Kurama? Naquela noite em que Naruto nasceu, Kurama a apoiou naquela ocasião. Sem ele, ela jamais teria conseguido usar seu poder naquela noite. Neste momento, compartilhamos um inimigo em comum, o Uchiha Madara. A força de Kurama é imensa. Ele será seu maior apoio. O objetivo de Kazuyama era simples, fazer com que Kushina confiasse em Kurama por enquanto, para então usar o poder da raposa de 9 caudas para lutar contra Madara juntos. O poder de Madara era simplesmente perigoso demais. Kurama, hein? Nunca pensei que a raposa de 9 caudas tivesse um nome. Kushina encarou a raposa de aparência orgulhosa em choque. Tudo o que estava acontecendo estava subvertendo sua visão de mundo. Kurama apenas bufou. Não consigo te desvendar, garoto. Mas consigo ver esses planos maquiavélicos na sua cabeça. Pegar emprestado o meu poder? Não é tão fácil. No mínimo, é melhor que essas correntes de selamento adamantinas nunca mais apareçam. Kurama carregava anos de frustração reprimida. Ele nem sequer conseguia deitar-se direito. Estava sempre pendurado ou acorrentado. Ao ouvi-lo desabafar, Kazuyama e Shoumei caíram na gargalhada novamente. Kushina esfregou as têmporas impotente. Um dia inteiro de guerra passou num piscar de olhos. Madara Uchiha havia retornado ao campo de batalha e agora estava no topo de uma colina, com o mestre de marionetes Kabuto ao seu lado. Muitos haviam sido destruídos ao longo do dia, mas sua performance fora excepcional. Zetsu branco fundido com núcleos de marionetes produzia um poder de combate imenso, muitas vezes exigindo dezenas de ninjas aliados para derrotá-los. Técnicas de marionetes impressionantes. Nunca imaginei que aquele pirralho da areia fosse capaz de criar algo digno do campo de batalha. Obrigado. Mas minha pesquisa sobre técnicas de marionetes está longe de terminar. Kabuto não demonstrou medo algum diante de Madara. Seus olhos estavam fixos apenas em seus fantoches. De repente, uma onda de energia percorreu o território deles. Já concluído? Não achei que você realmente fosse conseguir. Madara nem sequer se virou. Ele reconheceu a aura imediatamente. Muren Uchiha abriu os olhos lentamente. Seu Mangekyou Sharingan havia mudado completamente. O padrão em forma de lança se transformará. Suas bordas afiadas se transformaram em 6 arcos curvos, com uma estrela de 4 pontas se formando no centro. O desenho combinado parecia sinistro e perturbador. Este era o Mangekyou Sharingan eterno. É claro que consegui. Meu vínculo com a não deixa espaço para o fracasso. Os olhos já serão a lâmina perfeita para derrubar aquele desgraçado do Kazuyama. Você lutou com ele? Ao ouvir o nome de Kazuyama, Madara soltou um resmungo frio, claramente ainda furioso com o que havia acontecido antes. Capítulo 772. Já nos enfrentamos. Ele é interessante, tem alguma habilidade, alguma força e é um Jinchuriki qualificado. Mas esse não é o ponto. O que importa é que ele é tão ardiloso quanto Tobirama Senju, um completo canalha. Chega de falar dele. Eu mesma cuidarei dele. Vocês duas, sigam agora mesmo para a Terra da Neve e para as profundezas do deserto. Zetsu Negro, vá para o deserto. Muren, siga para a Terra da Neve. Quanto à linha de frente. Parece que é hora de lembrá-los do que são ninjas de verdade. Madara Uchiha manteve-se tão sereno e gélido como sempre, mas a intenção assassina que brilhava em seus olhos causava arrepios em qualquer um. Kabuto permaneceu ao seu lado, enquanto Zetsu Negro e Muren Uchiha começaram a se mover. Kabuto, comece. Enviem seus fantoches para frente. Bloqueiem todos os ninjas. Desdobrem todos os soldados. Vamos ver se essas tais forças aliadas ninja conseguem lidar com eles. Nas batalhas anteriores, apenas um número limitado de soldados havia sido mobilizado. Mas agora, com uma única ordem de Madara Uchiha, todos os soldados avançariam para o campo de batalha. E você? Você está tomando a iniciativa por conta própria? Ou... Kabuto acenou com as 2 mãos e seus bonecos saíram correndo. Em seguida, ele voltou seu olhar para Madara Uchiha, curioso para saber o que o recém-revivido e verdadeiro Madara pretendia fazer. Por algum motivo, sempre que olhava para Madara, sentia uma vontade irresistível de transformá-lo em um fantoche. É claro que ele sabia que não podia e que, de qualquer forma, era impossível. Eu vou dar um toque de cor às coisas. Sinceramente, nunca pensei que veria o dia em que os ninjas das 5 grandes vilas realmente se uniriam. Fico pensando se eles não passam de um bando de fracotes. Dito isso, Madara Uchiha saltou para fora com toda a sua força, sem ativar o Susanoo. Ele queria dar um choque de verdade no inimigo. Terra das Cachoeiras, quartel-general das Forças Aliadas, área de descanso. Então você está dizendo que agora eu posso usar o poder da raposa de 9 caudas, não do Kurama? Só porque nos comunicamos antes. Kushina olhou para as próprias mãos confusa. Ela realmente podia sentir um poder que não era seu, imenso, avassalador. Ao lado dela, Kazuyama deu um leve sorriso. Claro, dada a situação atual, Kurama concordou em se juntar a nós. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. E Kushina, tente não tratá-lo com tanta dureza. Você precisa entender, as bestas com cauda também são seres vivos neste mundo. Todos nós vivemos aqui. Não o trate como uma exceção. O que aconteceu no passado foi causado por Madara Uchiha, não por Kurama. Ao ouvir isso, a raposa de 9 caudas sentiu uma onda surpreendente de emoção. Finalmente conseguindo se deitar confortavelmente, ele murmurou. Droga, por que eu estou com um pouco de inveja daquele cara, Shoumei? Ugh, que besta com cauda não gostaria de um Jinchuriki desse tipo. Olha só a Kushina, uma mulher violenta de cabo a rabo. Credo, até mesmo a poderosa raposa de 9 caudas só pôde suspirar impotente. Seu destino era cruel. Então, posso ir para o campo de batalha agora? Sabe, depois de todos esses anos, eu até esqueci como é a sensação de lutar. Kushina cerrou os punhos, tomada pela excitação. Antes, ela apenas reprimia a raposa de 9 caudas dentro de si. Ela tentará usar seu poder, mas era muito difícil. Mesmo com a ajuda de Kazuyama e Namikaze Minato, ela só conseguiu extrair uma pequena parte dessa força. Agora, parecia que aqueles eram apenas fragmentos dispersos de chakra que Kurama havia liberado sem querer. Veremos.
Parece que a situação chegou a este ponto. Vá proteger o Gaara. Eu vou verificar. Manter o modo sábio tinha suas vantagens. Sua percepção sensorial era aguçada ao extremo. Kazuyama podia sentir claramente o número de pessoas dentro da sala do Conselho de Guerra aumentando rapidamente. Algo definitivamente aconteceu. Quando ele chegou, os relatórios de inteligência já circulavam pela sala. Todo o exército de marionetes está em movimento. O primeiro e o segundo times estão conseguindo contê-los. Mesmo quando destruídas, as marionetes gigantes explodem sozinhas. Isso está causando enormes problemas. As forças Zetsu Branca se reagruparam completamente. Então o inimigo está lançando um ataque total? Não, eles estão concentrando toda a sua força. Enviem ordens imediatamente. Todas as unidades, reagrupem-se para um contra-ataque. Yamanaka Inoishi parecia completamente exausto. Nara Shikaku estava com as sobrancelhas franzidas. Namikaze Minato e o quarto Raikage caminhavam de um lado para o outro sem parar. Todos os outros estavam entrando em ação rapidamente. Kazuyama, você está aqui. A batalha durou apenas um dia, mas o inimigo já reuniu todas as suas forças. Ao ouvir isso, Kazuyama franziu a testa. Depois de pensar um pouco, disse, acho que eles planejam nos esmagar de frente. Afinal, Madara Uchiha está incrivelmente orgulhoso. E então, vamos todos? Terminar isso em uma única batalha? Kazuyama não estava exagerando. Se toda a guerra pudesse ser resolvida em um único confronto decisivo, ele a receberia de braços abertos. Mas por algum motivo, uma inquietação persistia em seu peito. Isso é sequer possível? E quanto a Kushina e Gaara? Não podemos lutar e protegê-los ao mesmo tempo. Minato estava no impasse, ele precisava estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Não precisa se preocupar com a Kushina. Não se esqueça que ela também pode usar o poder da raposa de 9 caudas. Quanto a Gaara, ele ficará comigo. Eu o protegerei. Kazuyama sabia que assim que Madara Uchiha entrasse na batalha, a linha de frente entraria em colapso sob o poder avassalador das elites inimigas. Minato e o quarto Raikage tiveram que partir. Muito bem. Então vamos para a batalha. Eu estava esperando por isso. Minato e o quarto Raikage já estavam empolgados. Kazuyama apenas assentiu com a cabeça. Kakashi tem a sua kunai e a minha na linha de frente. Leve seus homens diretamente para lá. Já vou te seguir. Dito isso, Kazuyama se virou e saiu. Ele precisava trazer Gaara. Afinal, como um caudas, a importância de Gaara era excepcional. Minato assentiu com a cabeça e saiu apressado para encontrar Kushina. Mas no instante em que Kazuyama tocou em Gaara, um espaço de consciência desconhecido o puxou repentinamente para dentro. Um mundo dourado alaranjado, água sob seus pés, o mundo da mente. Diante dele estava um velho sentado de pernas cruzadas. Ao vê-lo, os olhos de Kazuyama se arregalaram instantaneamente, e o mesmo aconteceu com os de Shoumei dentro dele, porque esse homem não era outro senão o lendário sábio dos 6 caminhos. Capítulo 773. Caramba! Sábio dos 6 caminhos? Caramba! Velho! Kazuyama e Shoumei gritaram ao mesmo tempo, homem e fera igualmente atônitos e incrédulos. No segundo seguinte, Shoumei se separou do corpo de Kazuyama e apareceu ao lado dele em sua forma completa de besta com cauda. No mundo do coração, ele podia se manifestar fisicamente em vez de como chakra. Quanto tempo, Shoumei? Ver você me traz alegria. O sábio dos 6 caminhos esboçou um leve sorriso ao ver Shoumei, sua voz envelhecida repleta do calor de um reencontro familiar. Shoumei bateu as asas criando ondulações na água. É mesmo o sábio dos 6 caminhos. Caramba, isso é insano. Mas isso só me deixa mais confuso. Por que você queria me ver? Embora Kazuyama estivesse surpreso ao encontrar o sábio dos 6 caminhos, sua maior dúvida era porque o sábio o havia procurado. Todos sabiam que, embora o sábio tivesse morrido há muito tempo, ele continuava a existir no mundo ninja por meio de uma forma de força de vontade e poder. A figura diante dele agora era uma existência espiritual. Ainda assim, era evidente que ele possuía uma força singular. Você é realmente extraordinário. Cada vez menos pessoas neste mundo sequer sabem da minha existência. E você? Você não é herdeiro de Ashura nem de Indra. Em você, vejo até traços da minha mãe. O mesmo orgulho solitário, mas também algo diferente. Há amor em seu coração. Eu posso senti-lo. Sábio dos 6 caminhos, Otsutsuki Agoromo do clã Otsutsuki. E sua mãe era Kaguya Otsutsuki. Kazuyama ficou ainda mais perplexo. Ele parecia Kaguya? Impossível. Velho, você está brincando, né? Kazuyama. Tipo ela. Sem chance. Eles não têm nada em comum. Nunca vi alguém tão sórdido, tímido e absolutamente desprezível quanto ele. Shoumei expressou sua própria opinião imediatamente. Sua perspectiva não chegava nem perto da do sábio. Não havia uma única qualidade boa, apenas terríveis. O rosto de Kazuyama escureceu instantaneamente. Sério, Shoumei? Você está me expondo agora? Como você pode falar assim do seu próprio irmão? Quer que eu te cele? Acho que o método de aprisionamento do Kurama foi bem eficaz. Homem e animal imediatamente começaram a discutir. O sábio dos 6 caminhos simplesmente observava em silêncio, a curva de seus lábios revelando seu divertimento. Chega, não briguem. Kazuyama, eu te procurei porque tenho algo a te pedir. Hein? Que diabos? Ao ver a expressão repentinamente séria do sábio, Kazuyama sentiu um peso o invadir. Ele não entendia porque o sábio dos 6 caminhos viria até ele especificamente. Eu sei que você entende muitas coisas. Sobre esse velho. Sobre minha mãe, Kaguya Otsutsuki. E até mesmo o senjutsu que você agora domina atingiu um nível próximo ao ápice deste mundo. O motivo pelo qual posso te encontrar é precisamente porque seu senjutsu absorve inconscientemente vastas quantidades de chakra. Quando morri, espalhei todo o meu chakra por este mundo. O chakra que você absorveu e refinou contém a minha essência. E você fez contato com muitas bestas com cauda, trocando chakra com elas. Através dessas conexões, eu consegui te encontrar. Kazuyama permaneceu em silêncio, ouvindo atentamente. Ao lado dele, Shoumei se encolheu e se deitou rente à água. Seu senjutsu me mostra um futuro diferente. Um caminho completamente diferente daqueles trilhados por meus filhos, Ashura e Indra. É por isso que vejo traços de minha mãe em você. Isso me fez perceber que este mundo possui uma terceira possibilidade. Kazuyama, permita-me perguntar. Se você tivesse a força para confrontar minha mãe, Kaguya Otsutsuki, o que você escolheria fazer? Enfrentar Kaguya Otsutsuki? Que tipo de pergunta foi essa? É claro que ele a derrubaria. Espere. Kaguya não podia ser morta. Ela era imortal. Sim, ela não pode ser morta. Apenas selada. E só existe um método, os 6 caminhos, estrela da explosão terrestre. Então, o que você está me pedindo? Existe alguma outra opção além de lacrar? De fato, não há outro caminho.
Viu? Não tem outro jeito. Kazuyama revirou os olhos em exasperação. Minha mãe, Kaguya Otsutsuki, agiu apenas para prevenir ameaças futuras. Mas os métodos dela eram inaceitáveis. É por isso que tantos eventos se desenrolaram depois. O sábio soltou um leve suspiro. Ele conhecia o passado da mãe, mas os métodos dela haviam ultrapassado todos os limites da razão. Nem ele nem o irmão conseguiam aceitá-los. Assim, eles se rebelaram contra ela e a aprisionaram. Ei, sábio, tudo que você está dizendo eu já sei. Que tal me contar algo que eu não sei? Além disso, não tenho intenção de reviver sua mãe. Não vou esconder nada de você. Eu mesmo sou um Jinchuriki. Já escondi os outros Jinchuriki e as bestas com cauda. Então, mesmo que alguém tente vir atrás deles, eu não tenho medo. Kazuyama cruzou os braços com uma confiança transbordante. Ele havia planejado por anos, não havia como ele falhar agora. O sábio sorriu gentilmente e balançou a cabeça negativamente. Você está confiante, de fato. Mas Madara Uchiha já obteve o chakra de Ashura, o que lhe permitiu despertar o Rinnegan. Sua força agora se situa na metade do caminho para o reino dos 6 caminhos. Como você pretende lidar com ele? Essas palavras deixaram Kazuyama momentaneamente atônito. Certo. Mesmo que ele não temesse Madara, derrotá-lo completamente era uma questão totalmente diferente. Foi por isso que vim até você. Gostaria de propor uma troca. Posso lhe conceder meu poder para ajudá-lo a enfrentar Madara Uchiha. Em troca, você deve concordar em usar sua própria força para realizar algo por este mundo. Algo que só você pode fazer. Algo que só ele podia fazer. O que isso significava? Seus Kekkei Genkai, tanto a fuga transparente quanto a liberação de cristal, mudaram no modo sábio. Você não percebeu? A expressão de Kazuyama endureceu gradualmente. Ele havia percebido. Desde que dominou o modo sábio por conta própria, sua técnica de fuga transparente e a liberação de cristal sofreram mudanças sutis. Não era óbvio, mas como portador delas, ele podia sentir isso claramente. O que ele não entendia era porque o sábio saberia disso. As palavras que se seguiram fizeram os olhos de Kazuyama se arregalarem em descrença enquanto ele encarava o sábio dos 6 caminhos. Capítulo 774. Senjutsu, como habilidade especial, requer a fusão do chakra, da energia espiritual e da energia natural do indivíduo. Somente quando os três mantêm um equilíbrio perfeito é que o corpo de um sábio pode ser formado. No entanto, seu chakra e sua energia espiritual superam até mesmo os de meus filhos, Ashura e Indra. Em circunstâncias normais, alguém como você acharia o Senjutsu extremamente difícil de dominar. Depender apenas da energia natural absorvida jamais se igualaria às outras duas. As palavras do sábio dos 6 caminhos realmente surpreenderam Kazuyama. Ele era mesmo tão forte assim? Chakra superior ao de Ashura? Bem, talvez. Suas reservas de chakra eram enormes e com suas habilidades passivas, ele era praticamente uma máquina de movimento perpétuo. Quanto à energia espiritual, isso não era geralmente uma característica dos Uchiha. Onde ele demonstrou isso? Ele não sabia e francamente não se importava. Ele tinha um sistema. Ser um pouco mais forte que o normal não era surpreendente. Mas seu Kekkei Genkai, a técnica de fuga transparente, compensa perfeitamente essa falha. A técnica de fuga transparente, originalmente um Kekkei Genkai muito comum, produziu resultados surpreendentes em suas mãos. Ao entrar no modo de escape transparente, você nem precisa reunir energia natural conscientemente. Ela flui para você naturalmente. E sob sua vontade ativa, a taxa de absorção aumenta dezenas de vezes. Nem mesmo eu jamais vi um caso assim. Seu corpo sábio excepcionalmente poderoso elevou os limites superiores de seus 2 Kekkei Genkai. Foi por isso que vim até você. Era raro o sábio dos 6 caminhos demonstrar admiração, mas era óbvio que ele estava impressionado com a condição de Kazuyama. Em sua vasta vida, ele jamais vira um ninja de tamanha magnitude. Kazuyama havia trilhado um caminho equivalente aos 6 caminhos através de sua própria força. Ei, velho, você está me perdendo aqui. Eu sei que sou forte, com certeza, mas você pode me dizer claramente o que quer de mim? Caso contrário, isso só vai causar confusão. Kazuyama detestava ser arrastado por outra pessoa. Ele preferia ter o controle sobre tudo. Só assim se sentia seguro. E aquele velho olhando para ele com 3 olhos o deixou inquieto. Ele ficou sinceramente tentado a bater nele. Afaste seus pensamentos perversos. Este é o meu mundo interior. Eu sei exatamente o que se passa na sua mente. Mesmo que você domine o Senjutsu, os orbes da busca da verdade ainda são. Seu pirralho, solte meus orbes da busca da verdade. O sábio acreditava que tinha a situação sob controle, até o segundo seguinte, quando seus olhos se arregalaram. O que foi isso? Kazuyama se dividiu em 3 clones e avançou diretamente contra ele. O original mais 2 cópias, 3 Kazuyamas, 6 mãos, cada uma agarrando um orbe da busca da verdade, roubando 6 dos orbes bem debaixo dele. Furioso, o velho abandonou sua pose de lótus flutuante e correu atrás dele. Velho fóssil, quem você está tentando intimidar? Eu conheço Senjutsu. Acha que tenho medo de uns orbes da busca da verdade? Venha me perseguir. Venha me bater. Kazuyama não era alguém que tolerava provocações. Os comentários anteriores do sábio eram basicamente um desafio. Será que ele poderia ignorar um desafio? Impossível. Ele pegou 6 bolas da busca da verdade imediatamente, levando o sábio ao frenesi. E enquanto Kazuyama e o sábio dos 6 caminhos estavam ocupados lutando pelas esferas, as forças aliadas ninja finalmente ficaram frente a frente com o lendário Madara Uchiha. Droga, esse poder avassalador. Quando é que os capitães de divisão chegam? Não podemos aguentar. A primeira divisão entrou em confronto com ele primeiro. O céu ardia em tons de carmesim à distância, pesando sobre aqueles que corriam para prestar apoio. Inicialmente a batalha favorecia a aliança. O exército de Zetsu Branco havia sido dizimado, e apenas os fantoches e os soldados não humanos conseguiam retardar seu avanço. Mas tudo mudou no momento em que Madara Uchiha chegou. Sem aviso prévio, um mar de chamas rugindo varreu o campo, transformando centenas em cinzas num instante. Continue me entretendo. Mostre-me a força dos ninjas hoje. Liberação de fogo. Grande aniquilação de fogo. Madara Uchiha lutou sozinho contra uma divisão inteira, cada baforada de fogo tingindo o campo de batalha de vermelho. Somente quando a areia dourada surgiu no céu, o incêndio finalmente cessou. Cachoeira de pó de ouro. Segurem-no. A chegada de Rasa deu às forças desgastadas um momento para respirar. Todos. Retirada total. Vocês aí, crianças. Ei,
Ele planejava ganhar tempo com Madara e depois recuar, mas o que viu em seguida o deixou atônito. 3 crianças não estavam recuando, estavam avançando a passos largos. Aquele que estava à frente, envolto em relâmpagos, usou pura velocidade e força para rasgar o pó dourado de Rasa e as chamas de Madara, abrindo caminho diretamente em direção a Madara Uchiha. Os 3 discípulos de Kazuyama? Bezerrinhos destemidos. E agora eu tenho que limpar a bagunça que eles fizeram. Droga, Kazuyama, seu desgraçado, você me deve essa. Domínio do pó de ouro. Ele entendeu imediatamente a intenção da equipe de Kakashi. Eles estavam indo direto para Madara. Embora seu pó de ouro fosse poderoso, coletar grandes quantidades levava tempo. Então ele lançou seu ataque como uma distração. Uma tempestade de pó de ouro formou inúmeras pontas afiadas, varrendo o campo de batalha. Ah, é? Um ataque frontal? E esse magnetismo? Você deve ser o Kazekage desta geração. E 3 ratinhos. Madara nem se deu ao trabalho de ativar seu Rinnegan. Mesmo usar seu Sharingan de 3 Tomoe pareceu exagero contra eles. A arrogância de alguém que se encontra no topo. Esse era Madara Uchiha. Liberação de relâmpago. Cortador de relâmpagos. Libertação de fogo. Dança da tempestade. Liberação de fogo. Técnica de fogos de artifício. Um relâmpago irrompeu à frente. Chamas rugiram atrás dele. E o campo de batalha ressoou com trovões estridentes. Kakashi, musculoso e poderoso, avançou como uma bala de canhão diretamente em direção a Madara. Atrás dele, Uchiha Obito, agora empunhando o Mangekyou Sharingan em ambos os olhos, liberou chamas que envolveram Kakashi sem queimá-lo. E com a chuva de fogo de Nohara Rin caindo, o trabalho em equipe do trio foi impecável. Nem mesmo Rasa conseguiu conter um murmúrio, como era de se esperar dos discípulos daquele homem. Seu poder ofensivo está absolutamente à altura dos padrões. Mas se o adversário deles for esse homem, ainda assim não será suficiente, não é? Naquele instante, uma violenta explosão ocorreu exatamente onde Madara Uchiha estava. Capítulo 775. Bum! Uma enorme nuvem de fumaça engoliu o campo de batalha, e até mesmo os olhos aguçados de Rasa perderam o alvo de vista por um instante. Mas logo 3 figuras emergiram cambaleando da névoa. O braço direito de Kakashi pendia inutilmente ao lado do corpo. Kakashi, você está bem? Rin, eu sei, Obito. Segure-o por um tempo, eu o curarei. Em meio à fumaça, uma luz azul ficava cada vez mais forte. Susanoo já havia se manifestado. Madara Uchiha permaneceu impassível, seu olhar para o grupo de Kakashi transbordando de desprezo. Mas quando seus olhos pousaram em Uchiha Obito, um lampejo de surpresa cruzou seu rosto. Não esperava que você finalmente abrisse os olhos. Um doujutsu do tipo espacial? Impressionante. Desde o início, a primeira pessoa a despertar o interesse de Madara foi este garoto, Uchiha Obito. Infelizmente, após se tornar discípulo de Kazuyama, ele escapou da influência de Madara, forçando Madara a voltar sua atenção para Murin Uchiha. Ao ver Obito despertar seu olho, Madara não pôde deixar de ficar um pouco chocado. Mas não era hora para sentimentalismos. Já que haviam escolhido atacá-lo, deveriam se preparar para serem esmagados. Quanto àquele pirralho envolto em raios de antes, seu golpe realmente foi poderoso, o suficiente para rachar levemente a carapaça externa de Susanoo. Mas o contra-ataque de Madara foi rápido. Uma saraivada de Tomoe do Susanoo que estilhaçou o braço direito do garoto. Susanoo, hein? Eu também consigo usar, mas o esforço é muito grande. Então, isto serve. Fóssil antigo, coma isto. Kamui, olhando fixamente para o enorme Susanoo e em seguida para o rosto pálido de Kakashi, a raiva de Obito explodiu. Ele não hesitou, ativou seu olho. Kamui desencadeado. Uma violenta distorção espacial atingiu Susanoo. O ar se contorceu visivelmente então. Rachadura. As costelas frontais do Susanoo se estilhaçaram instantaneamente, expondo Madara em seu interior. Até mesmo Madara ficou ligeiramente impressionado. Destruir o Susanoo significava que esse doujutsu tinha uma força considerável. Um belo doujutsu. Mas você continua sendo indigno. Técnica de clones das sombras. Já que você quer dançar, vamos ver quanto tempo você consegue acompanhar. Clones das sombras surgiram do nada, e um Susanoo após o outro emergiu da terra ao redor deles. O campo de batalha se inverteu num instante. Uma pressão esmagadora caiu sobre a equipe de Kakashi. Até mesmo Rasa, flutuando no ar, ficou atonita. Susanoo poderia ser usado assim? Como eles iriam lutar contra isso? Droga, porque os outros Kage ainda não chegaram. Kakashi, Obito, Rin, recuem. Não podemos encará-lo diretamente. Cachoeira de pó de ouro. Rasa reagiu instantaneamente com a escolha mais inteligente, recuar. Com 10 Susanoo se manifestando ao mesmo tempo, não havia chance de vitória. Tentando fugir? Proibido. Você despertou meu interesse. Como pode ir embora agora? Libertação de fogo. Grande destruição pelo fogo. Bolas de fogo colossais irromperam da boca de cada Susanoo, tingindo o céu de carmesim. Nem mesmo o pó de ouro do Rasa conseguiu bloquear chamas dessa magnitude. Droga. Liberação de água. Pilar de formação de água. Liberação de água. Pilar de formação de água. No momento em que as bolas de fogo estavam prestes a atingir o solo, 2 enormes colunas de água dispararam para o alto. Eles se lançaram contra as chamas, detendo-as com um volume avassalador. E Aiko, sua liberação de água continua melhorando. Surumi, não me provoque. Comparado a você, o meu não é nada. 2 silhuetas apareceram na linha de frente, Yaiko e Terumi. Atrás de Yaiko, Konan já estava posicionada. Ufa, finalmente chegaram os reforços. Já era hora. Ao ver as chamas bloqueadas, Rasa soltou um suspiro pesado de alívio. Momentos depois, mais 3 figuras desceram. Uma delas aterrissou com um rugido. Finalmente. Hora de se soltar. Um relâmpago muito mais forte que o de Kakashi o envolveu instantaneamente, o quarto Raikage. Ah, parece que sou o último a chegar? Desculpe, a idade torna o corpo mais lento. Mas esta cena é verdadeiramente algo. A voz de Onoki foi a última a chegar até eles. Flutuando no ar, seu olhar fixou-se em Madara. Madara também olhou para ele e riu com desdém. Onoki das 2 balanças. Você cresceu, não é? Até se tornou um Kage. O mundo ninja deve estar mesmo em declínio. Então, você é o atual membro dos 5 Kages? Vamos ver se você consegue me entreter. O verdadeiro corpo de Madara não se moveu em nenhum momento. Seus clones sombrios, trajados com armadura Susanoo, marcharam para a frente.
Bloqueando seu avanço estavam os 5 Kage e Aiko, Konan e os outros. A equipe de Kakashi já havia sido forçada a recuar. Kakashi, Rin, Obito, recuem. Esta batalha não pertence a vocês. Mas você tem uma missão: encontrar esse manipulador, eliminá-lo. Recuperado de seus ferimentos, Kakashi ouviu a voz de Namikaze Minato. Ele lançou um último olhar para Madara, que estava distante, e percebeu que eles simplesmente não estavam no mesmo nível. Entendido, Lord Hokage. Concluiremos a missão. Obito, Rin, vamos lá. Assim que os 3 partiram, a área tornou-se uma zona proibida. Nunca pensei que você realmente ressuscitaria, Uchiha Madara. A partir de agora, nós somos seus oponentes. Minato deu um passo à frente, com Kushina logo atrás. Dentro dela, a raposa de 9 caudas se agitou inquieta. Ei, Kushina, tome cuidado. O poder dele. Calha a boca, Kurama. Só me dê seu chakra. Eu cuido do resto. Tudo bem. Faça como quiser. No instante em que as correntes douradas começaram a se formar, Kurama silenciou. O que mais ele poderia dizer? Essa mulher nunca escutava. Num instante, um chakra vermelho dourado irrompeu ao redor de Kushina como um inferno flamejante. A pressão de sua aura assustou até mesmo os Kage. O olhar de Madara se voltou para ela murmurando. A Jinchuriki da raposa de 9 caudas? Ela realmente consegue controlar seu poder? Sim, Kushina havia entrado em estado de combate. Modo Kurama. Minato. Vamos. Correntes de selamento adamantino. Kushina lançou o primeiro ataque. Mesmo no modo Kurama, ela ainda era uma Uzumaki. Correntes douradas irromperam em números avassaladores, cobrindo o campo de batalha instantaneamente. Capítulo 776. Kushina, fortalecida pelo chakra da raposa de 9 caudas, transformou-se instantaneamente em uma máquina de forjar correntes. Incontáveis correntes douradas irromperam de todas as direções como se não custassem nada, sua imensidão envolvendo completamente Uchiha Madara e todos os seus clones. O jutsu de selamento do clã Uzumaki, combinado com o apoio da raposa de 9 caudas, uma visão rara. Madara tinha o clã Uzumaki em alta consideração. No passado, o clã Senju dependia muito do apoio deles. Artes de selamento e habilidades sensoriais eram suas especialidades, habilidades que até Madara reconhecia. Pessoal, isolei toda esta área. Lutem à vontade. Correntes de selamento adamantino. Avante. Naquele instante, o campo de batalha se transformou em um espetáculo solo de Kushina. Correntes douradas preencheram o campo, primeiro aprisionando a área, depois reaparecendo para avançar diretamente contra os clones de Madara. Nem mesmo Susanoo conseguiu detê-los. As correntes envolveram os clones e os imobilizaram firmemente. Uma oportunidade perfeita. Pessoal, o que vocês estão esperando? Liberação de água. Técnica do gigante onda. E Aiko aproveitou a brecha, saltando no ar com selos de mão rápidos. O chão sob seus pés se abriu quando a água jorrou para cima, formando 2 gigantes de água imensos ao seu lado. Lord Mizukage. Com tantas pessoas presentes, Aiko dirigiu-se a ele formalmente como Mizukage. Em particular, ele chamava Tsurumi de irmãzinha. Entendi. Liberação de água. Projétil do dragão de água. Tsurumi morava em Takigakure há anos. Sua parceria com Aiko era óbvia. Ao ver os gigantes de água aparecerem, ela imediatamente o apoiou. Um dragão de água colossal materializou-se num instante, e os 2 gigantes, junto com o dragão, avançaram, investindo contra os clones e suas armaduras Susanoo. Tão apaixonado. Mas se seu inimigo for Madara Uchiha, tenha cuidado. Que absurdo. Onoki, se você não quer lutar, então volte. O 4º Raikage respondeu da maneira mais simples possível, avançando em linha reta com sua armadura relâmpago completa. A boca de Onoki se contraiu, mas ele rapidamente se recompôs. Típico daquele pirralho de como. Continua com o mesmo temperamento horrível depois de todos esses anos. Como se eu fosse ficar de fora disso. Seus pirralhos. Deixem vocês verem como a velha geração luta. Liberação de poeira. Técnica de desapego do mundo primitivo. Uma luz branca ofuscante se concentrou nas palmas das mãos de Onoki e disparou para frente mais rápido do que os olhos podiam acompanhar. A explosão atingiu um Susanoo em cheio. Uma luz intensa brilhou. Metade do Susanoo desapareceu por completo, e seu clone interno se dissolveu junto com ele. Onoki, pirralho das 2 balanças. Você aprendeu alguma coisa depois de todos esses anos. Mas quantas vezes esse seu corpo decrépito aguenta a liberação de poeira? Madara observou seu clone desaparecer sem qualquer reação. Arrogante e desdenhoso como sempre. Se não conseguiam derrotar nem mesmo um clone, não eram dignos de serem chamados de Kage. Kushina, fique para trás. Vamos realizar o ataque principal. Minato olhou para ela. Ele ainda não queria que ela assumisse a liderança. Era melhor que ela permanecesse coberta. Mas Kushina discordou completamente. Minato, uma vez no campo de batalha, não há como recuar. Não lutarei diretamente, você sabe que minha especialidade é jutsu de selamento. Darei suporte por trás. Pare de falar. Vai logo. Namikaze Minato. Uma esposa feroz não deixa espaço para negociação. Certo, eu vou. Enquanto Madara Uchiha travava violentos confrontos com 5 Kage, o país da neve enfrentava sua própria catástrofe. Droga, o doujutsu desse desgraçado é irritante. Meus ataques não conseguem nem tocá-lo. O corpo de Yujito, coberto por chamas azuis, tremia de frustração. Ao seu lado estava a enorme 5 caudas. Tanto a humana quanto a besta exibiam expressões sombrias, tudo por causa de seu inimigo, Muren Uchiha. Bum! Antes que pudessem reagir, uma figura gigantesca caiu ao lado deles. Roar! Maldito Uchiha! Maldito Susanoo! O rugido furioso pertencia ao 4 caudas, claramente repelido por um golpe anterior. E quem o havia repelido era Muren Uchiha. Exatamente como eu esperava. Não é à toa que o Zetsu Negro não conseguiu te encontrar. Então você estava se escondendo aqui. Mas hoje você não escapará. Submeta-se em silêncio. O padrão distorcido do Mangekyou eterno pulsava com poder, amplificado muito além dos limites normais, tingido com algo estranho. Apenas um Uchiha. E daí se for um Mangekyou Sharingan? Você acha que estamos com medo? O temperamento de Yujito era explosivo. Os 5 caudas e o 4 caudas certamente não se intimidaram. Seu espírito de luta só aumentou. E, o tempo é curto. Caso contrário, eu adoraria usar você para testar minha lâmina.
Seu Mangekyou girou novamente. No instante seguinte, ele e seu enorme Susanoo apareceram bem na frente de Yujito. Morrer. Yujito havia previsto o ataque corpo a corpo. No instante em que ele apareceu, ela lançou uma saraivada de bolas de pelo de rato, e os 5 caudas e o 4 caudas também avançaram. Uma mulher e 2 bestas com caudas se chocaram de frente com Susanoo. Ao mesmo tempo, no mundo da mente, a perseguição entre Kazuyama e o sábio dos 6 caminhos finalmente chegou ao fim. Seu pirralho, solte minhas bolas da busca da verdade. Você continua pegando cada vez mais. Existiam 9 orbes da busca da verdade no total. Um deles havia formado o cetro na mão do sábio, enquanto os 8 restantes flutuavam originalmente abaixo dele. Originalmente. Agora todos os 8 estavam nas mãos de Kazuyama. Usando o chakra sábio como isolante, os orbes da busca da verdade não conseguiram feri-lo. E como o sábio dos 6 caminhos não estava realmente tentando lutar, Kazuyama não demonstrou nenhum medo. Velho Gagá, você está deixando isso aí parado. Melhor me dar. Por que não entregar também essa equipe? Esses orbes da busca da verdade, formados a partir do chakra dos 6 caminhos. Tique, um verdadeiro tesouro. Kazuyama não se importava com quem era o velho. De qualquer forma, ele não podia ir embora, e a atitude do sábio era irritante. Se Kazuyama não ia roubá-lo, então quem mais o faria? Capítulo 777. Sábio dos 6 caminhos ficou completamente sem palavras. Ele sabia que a mente de Kazuyama era imprevisível, mas nunca imaginou que o pirralho seria tão ousado e tão descarado. Seu pirralho, não consigo mais discutir com você. Se você quiser segurá-los, então segure-os. Shoumei, seu pirralho também. Você ficou olhando ele arrancar as coisas de mim e não ajudou em nada. O sábio fervia de raiva. Todas as 9 bestas com cauda eram seus filhos, e ainda assim, ali estava ele, roubado na frente de uma delas enquanto Shoumei ria sem pudor, assistindo a todo o espetáculo. Velho, não pode me culpar. Agora sou o inseto dele. Se ele não tivesse me salvado naquela época, eu provavelmente nem estaria aqui para te ver. Então vocês dois são da minha querida família. Não vou ajudar nenhum de vocês. Os olhos do sábio se arregalaram com essa revelação. Ele jamais esperaria que Shoumei se tornasse assim. Mas logo, seu olhar se voltou bruscamente para Kazuyama. Ele conhecia bem seus filhos. Se Shoumei tivesse se tornado assim, certamente seria a influência daquele pequeno demônio. Chega, pare de correr. Espere se quiser. Você não pode pegar de qualquer jeito, é meu. Vendo que não conseguiria recuperá-lo, o sábio simplesmente desistiu. Aquele era um mundo da mente, e ele não passava de um mero resquício de espírito. Precisava manter a calma. Irritar-se com aquele pirralho seria o seu fim. Ah, é? O velho 6 caminhos já terminou a perseguição? Tic, que chato. Achei que você duraria mais, afinal, você é o sábio dos 6 caminhos. Como você pode desistir tão rápido? Kazuyama e seus clones pararam, segurando os orbes da busca da verdade enquanto o provocavam abertamente. O sábio tremia de fúria, literalmente se contorcia. Jin, o anfitrião conseguiu zombar do sábio dos 6 caminhos, Uzumaki Agoromo, e roubou seu orbe da busca da verdade. Ousar brincar com o sábio, anfitrião, você está praticamente pronto para se formar. Recompensa especial, resistência dos 6 caminhos mais 10%. Kazuyama ficou encantado. Zombar do sábio era o primeiro passo, o que importava mais era obter a recompensa. Ele reuniu seus clones, empilhou os orbes da busca da verdade e as envolveu em chakra senjutsu para que o sábio não pudesse recuperá-las. O sábio só pôde revirar os olhos. Garoto, você não precisa fazer isso. Eu não vou aceitá-los de volta. Onde eu estava? Droga, minha memória está falhando. Tudo culpa sua, pirralho. Ele se esforçou para se lembrar do assunto anterior, mas não conseguiu, recorrendo novamente a descarregar sua frustração em Kazuyama. Shoumei se mexeu e falou. Estávamos conversando sobre como você poderia ajudar Kazuyama a lidar com Madara Uchiha. Mas Kazuyama precisa fazer algo por você em troca. Kazuyama e o sábio se viraram para encarar Shoumei com expressões perfeitamente sincronizadas como se dissessem, sério? Sua memória é tão boa assim? Ei, que caras são essas? Eu sou Shoumei de 7 caudas. É claro que me lembro de algo tão pequeno. Com a ajuda de Shoumei, a conversa foi retomada. O sábio, agora empunhando apenas seu cajado, tocou a superfície da água. Ondas se espalharam, revelando as formas das 9 bestas com cauda. Kazuyama inclinou-se ligeiramente para frente. As 9 bestas com cauda? Velho, o que você está aprontando? O sábio não respondeu. Ele bateu na água novamente e no instante seguinte, todas as bestas com cauda, exceto Shoumei, apareceram em suas verdadeiras formas no mundo mental. Não sei se você fez isso intencionalmente ou sem querer, mas você, um humano, entrou em contato com todas as 9 bestas com cauda. Traços do chakra delas permanecem em você, combinado com seu próprio chakra inato. É por isso que digo que você supera Ashura e Indra. Kazuyama, posso lhe conceder tanto o poder Yang quanto o poder Yin que possuo, para te ajudar a aperfeiçoar tudo dentro de ti, permitindo que te tornes um sábio como nenhum outro antes. Com base na minha análise, meu Yin e Yang correspondem à sua técnica de liberação de cristal e à técnica de fuga transparente. Kazuyama franziu a testa, olhando em volta para as bestas com cauda reunidas. Ele realmente havia interagido com todas elas, de uma cauda a 9 caudas. Algumas ele havia enfrentado, outras eram camaradas. O sábio prosseguiu. A liberação de cristal, nascida da criação, pertence ao Yang. A técnica de fuga transparente, centrada na estabilização do eu, pertence ao Yin. Combine Yin e Yang com a sua própria força, e nem mesmo eu poderei prever no que você se transformará. Mas o seu poder será extraordinariamente grande. O que preciso que você faça é simples. Proteja este mundo do mal que minha mãe pode causar e evite qualquer crise que possa surgir no futuro. A expressão de Kazuyama mudou para a compreensão. Então, esse era o velho oferecendo poder em troca da proteção do mundo ninja. Sinceramente, ele queria recusar. Uma missão dessas parecia exaustiva, e ele não era alguém que gostasse de responsabilidades. Mas as próximas palavras do sábio o atingiram onde mais doía. Eu sei que você não quer essa responsabilidade. Mas entenda isto. Você não está apenas protegendo o mundo. Você está protegendo sua família. Se Madara Uchiha conseguir reviver a 10 caudas, você acha que este mundo permanecerá seguro? E aqueles visitantes de fora? Qual você acha que é o propósito deles? Kazuyama, proteger este mundo é proteger sua família. Um sorriso presunçoso e maquiavélico cruzou o rosto do sábio, fazendo Kazuyama querer socá-lo. O velho o havia manipulado. Caramba! E o pior de tudo, Kazuyama não conseguiu refutar uma única palavra. Ele tinha uma amante. Ele tinha filhos. Ele tinha coisas que não podia perder. Velho, você planejou bem. Ótimo.
Aceito. Mas escute com atenção. Eu não estou ressuscitando sua mãe. Madara Uchiha? Eu cuido dele. Kazuyama já tinha um plano em mente, matar Madara e Zetsu Negro de uma vez por todas, eliminando qualquer possibilidade de ressurreição da 10 Caudas. Essa era a solução mais segura. Excelente. Merece todo o meu reconhecimento. Você é corajoso. Velho, pare com essa bobagem. Enquanto estávamos conversando, provavelmente as linhas de frente estavam em chamas. Anda logo com isso, por favor? Sábio dos 6 caminhos, seu pequeno bastardo. Capítulo 778. Sábio dos 6 caminhos aproximou-se lentamente de Kazuyama Gekko, erguendo ambas as mãos. Em suas palmas, um lado irradiava Yang e o outro Yin, o poder Yin Yang manifestado. Originalmente eu possuía apenas poder Yang, mas depois de me tornar o Jinchuriki da 10 Caudas, passei a dominar tanto o Yin quanto o Yang. A liberação Yin governa a energia espiritual da imaginação, criando algo a partir do nada. A liberação Yang governa a vitalidade e a energia física, dando vida às formas criadas pela liberação Yin. Com esse poder, fui capaz de decompor a 10 Caudas e criar as 9 bestas com cauda de hoje. Sua essência difere da minha. Não compartilhamos uma origem comum. Portanto, herdar meu poder Yin Yang pode ser extremamente difícil. Você está preparado? Essa foi a última pergunta do sábio antes de transmitir sua energia. Seu olhar era penetrante, estudando Kazuyama atentamente. O homem quase havia alcançado o ápice do mundo apenas com a força humana, um feito extraordinário. Assim que esperava que Kazuyama respondesse com confiança, o homem repentinamente recuou, com horror estampado no rosto. Velho dos 6 caminhos, aceitar seu poder não tem problema. Mas primeiro tenho algumas perguntas. Caso contrário, não me sentirei seguro. Sábio dos 6 caminhos, esse pirralho é irritante. Ainda assim, lembrando-se do fardo que Kazuyama estava prestes a carregar, o sábio se acalmou à força e assentiu com a cabeça. Pergunte. Eu responderei a tudo. Primeiro, meus 5 elementos estão sem um relâmpago. Isso não afetará a herança do poder Yin Yang, certo? Não me diga que você me dá seu poder Yin Yang, mas eu nem consigo usar os orbes da busca da verdade. Isso seria trágico. A primeira pergunta quase fritou os circuitos mentais do sábio. Raios desaparecidos? Pare de brincar. Seu pirralho está carente de moral, não de raios. Raios? Você não está carente de nada. Você não possui afinidade inata com o relâmpago, sim. Mas, no seu nível, você pode usar a liberação de relâmpago à força. O chakra pode ativar qualquer elemento. O que você chama de falta de relâmpago é simplesmente você se recusando a praticá-lo. Herdar o poder Yin Yang compensará isso de sobra. Não há problema algum. Ele respondeu com uma serenidade forçada. Kazuyama se animou instantaneamente. Eu sabia. Como alguém tão incrível quanto eu poderia não ter percebido o raio? Totalmente enganada, suspiro. E eu sempre gostei da liberação de relâmpagos. É muito legal. Bem, próxima pergunta. E é aquela que eu queria fazer desde o início. Já que Ashura e as reencarnações de Indra ainda existem, por que me escolheriam? Kazuyama deixou cair sua máscara brincalhona, revelando uma seriedade rara. Intuição. Minha intuição me diz que mesmo com as reencarnações presentes, sua aparição traz um futuro diferente. Você já conheceu Gamamaru, não é? Sua capacidade profética supera até mesmo minha intuição. Se você aparecer em suas visões, sem dúvida mudará este mundo. Além de Gamamaru, seu corpo carrega a aura daquela serpente branca. As 3 grandes regiões sábias são únicas, e mesmo assim, todas escolheram você. Você não acha que isso te torna especial? Então decidi quebrar a tradição. Estou apostando em vocês. Confio na minha visão. Kazuyama olhou para o sábio e curvou levemente os lábios. Visão, hein? Mais para a intuição de 3 olhos. A resposta não foi satisfatória, mas ele assentiu mesmo assim. Já estava ali tempo suficiente. Muito bem, chega de perguntas. Vamos começar. Ainda estou esperando para dar uma surra em Madara Uchiha. O sábio assentiu e ergueu as mãos novamente, permitindo que o poder Yin Yang fluísse para o corpo de Kazuyama. Conforme a água caía, um ruído ensurdecedor ecoava na mente de Kazuyama, algo se despedaçando. Então o sistema falou. Jin. Detectado que o anfitrião roubou com sucesso o poder Yang dos 6 caminhos de Naruto Uzumaki. Ei, o protagonista original nem cresceu ainda, e você já roubou a trapaça dele? É demais. Muito demais. Jin. Detectado que o anfitrião roubou com sucesso o poder Yin dos 6 caminhos de Uchiha Sasuke. Anfitrião, você realmente entende a arte da interceptação. Eu acredito em você. Todo mundo ninja será seu. Jin. Recompensa. Resistência máxima aos 6 caminhos. Jin. Recompensa. Amplificação máxima de ninjutsu. Jin. Parabéns. Característica ativada. Verdadeiro deus do mundo ninja. Concede 200% de dano aumentado. Jin. Parabéns. Habilidade ativada. Todas as técnicas convergem. Liberação de fogo, liberação de água. Se o anfitrião desejar, você pode liberar 5 liberações da natureza combinadas de uma só vez. Kazuyama Gekko. Ele simplesmente ficou tão forte assim? Só de ouvir essas características, já me senti incrível. Antes ele achava que não tinha o perfil para ser atacante principal, mas agora? Ah, com certeza tinha. Jin. O anfitrião está herdando o poder Yang dos 6 caminhos. Assimilação em andamento. Jin. O anfitrião está herdando o poder Yin dos 6 caminhos. Assimilação em andamento. Jin. Assimilação perfeita do sistema concluída. Poder Yang dos 6 caminhos fundido com a liberação de cristal. Novo Kekkeimora criado. Liberação de cristal. Yang. Jin. Assimilação perfeita do sistema concluída. Poder Yin dos 6 caminhos fundido com a técnica de fuga transparente. Novo Kekkeimora criado. Técnica de fuga transparente e Yin. Kazuyama sentiu a cabeça inchar com as notificações incessantes, mas memorizou tudo. Seu Kekkei Genkai original havia sido substituído. Ele agora tinha símbolos Yin Yang nas palmas das mãos? À medida que mais e mais energia o preenchia, ele fechou os olhos. Ser envolvido daquela forma era muito bom. Entretanto, o sábio que ainda transmitia a energia ficou atônito. Esse pirralho. Eu pensei que transferir o poder Yin Yang seria extremamente difícil. Mas ele aceitou tão facilmente? Será sua constituição única? Ou aquela técnica de fuga transparente? Eu me preocupei à toa. Esse monstrinho, mesmo sem mim, provavelmente teria descoberto o caminho do Yin Yang sozinho algum dia. Um lampejo de admiração brilhou nos olhos do sábio. Em toda a sua longa existência, Kazuyama Gekko foi o primeiro ser humano que o surpreendeu a esse ponto.
Capítulo 779. No campo de batalha, o Susano, de uma escuridão profunda, surgiu quase instantaneamente. Com ele vieram os 5 caudas e 2 figuras inconscientes. No momento em que apareceram, a expressão de todos se tornou sombria. Eles chegaram rápido. Esses olhos novos realmente não são comuns. Essa é a de 2 caudas? A de 4 caudas. E a de 5 caudas? Madara Uchiha permanecia de pé, tão arrogante como sempre, como se nada à sua frente merecesse atenção. Um homem mascarado apareceu ao lado dele, seu Mangekyou Sharingan carmesim brilhando de forma sinistra. Você acertou. Esses 3 correram até a Terra da Neve. Aposto que foi obra daquele desgraçado do Kazuyama Gekko. Sentiu o chakra dele ali. Não esperava por isso. O alcance daquele desgraçado chega até a Terra da Neve. A voz de Muren Uchiha transbordava ódio contra Kazuyama. Se não fosse por Kazuyama, o plano deles não teria sido tão problemático. Do outro lado, os 5 Kage, juntamente com Yaiko e Konan, exibiam expressões igualmente sombrias. Especialmente Onoki e Yaiko e Konan. Os 5 caudas foi capturada? E aquele ali? Roshi, para onde aquele idiota fugiu? E ainda foi pego? Patético. Tanto 4 caudas quanto 5 caudas já foram recursos de Vagakuri. Durante a Terceira Guerra Ninja, elas chegaram a servir como armas de cerco da vila. Mas durante a guerra, o Jinchuriki dos 5 caudas morreu misteriosamente e os 5 caudas desapareceu. Mais tarde, ela foi vista apenas nas fronteiras de Kusagakuri e Konoha. Quanto a Roshi, o Jinchuriki do 4 caudas, ele havia brigado com Onoki após a guerra e deixado a vila. Seu paradeiro era desconhecido desde então. Ninguém esperava que o próximo encontro fosse assim, capturados e gravemente feridos. Enquanto isso, Yaiko e Konan voltaram toda a sua atenção para o jovem loiro. Droga, é o Yujito. Konan, deu um jeito de tê-la de volta. O nome Yujito não provocou muita reação nos outros, mas o 4º Raikage virou a cabeça instantaneamente. O quê? Yujito? Onde? Sua reação era compreensível. Yujito Ni era o Jinchuriki desaparecido de sua vila. Droga, por que Yujito conhece tão bem vocês, pessoal de Takigakuri? Não me diga que ela foi sequestrada pela sua aldeia. Não, espere. Quantos anos você tinha naquela época? Não, isso não faz sentido. Ele tentou juntar as peças, mas logo descartou a suspeita. Não fazia sentido nenhum. Yujito era jovem quando desapareceu. Esses 2 eram jovens demais para terem sequestrado um Jinchuriki de Komogakuri. Agora não é hora para isso. Precisamos trazê-los de volta primeiro. Namikaze Minato deu um passo à frente. Um rápido olhar ao redor lhe disse tudo o que precisava. As correntes de selamento adamantinas de Kushina, já enfraquecidas da batalha anterior, haviam sido perfuradas pela lança do Susano ou das Trevas. Kushina, você pode colocar as correntes de selamento adamantinas novamente? Claro. Mas Minato, não deveríamos conter aqueles 2 primeiro? O olhar de Kushina permaneceu fixo nos 2 oponentes, sua expressão cautelosa. As correntes de selamento adamantinas eram a técnica de selamento mais poderosa do clã Uzumaki. Eles conseguiam suprimir a raposa de 9 caudas, mas 2 pessoas haviam conseguido romper suas defesas. Essa era a diferença em termos de potência absoluta. Primeiro construam a barreira. Não podemos deixá-los escapar. Entendi. Longe do campo de batalha central, outro confronto se desenrolou. Fragmentos de marionetes estavam espalhados por toda parte. Droga, por que existem tantos bonecos? Menos conversa. Itachi e Shizui, ataquem pelo flanco direito. Kai e Kakashi, virem pela esquerda. Eu cuido do centro. Tsunade permaneceu diante dos bonecos com uma confiança inabalável. Nenhuma marionete sobreviveria a um único soco dela. Ei, Tsunade. Eu também estou aqui. Não monopolize os holofotes. Com um baque surdo, um sapo gigante caiu do céu. Jiraiya fez sua grande entrada atrasado, mas presente. Orochimaru era impossível de rastrear, escorregadio como uma enguia, então Jiraiya foi direto para o campo de batalha. Kabuto estava atrás de uma fileira de marionetes com sua capa descartada. Seu corpo semelhante a um fantoche foi revelado. Ele havia seguido o caminho de Sasori, embora, ao contrário de Sasori, seu núcleo permanecesse oculto. Estão todos aqui? O Sannin, o Uchiha, Kakashi. Excelente. Vou usar você para provar minha habilidade com marionetes. Técnica secreta vermelha. Performance. Dancem meus fantoches. Kabuto desenrolou 2 pergaminhos. Mais marionetes apareceram imediatamente. Eles eram claramente diferentes do lote anterior. Cores diferentes, construção diferente. Essas eram criações pessoais de Kabuto, a elite entre seus fantoches. Esse desgraçado ainda tem mais marionetes. Chega de choramingos, ataquem. Pirralhos. Tsunade avançou diretamente para cima de Kabuto. Sua força monstruosa destruiu uma das marionetes especializadas com um único golpe. Mas no instante seguinte, inúmeros tentáculos negros irromperam dos fragmentos, obrigando-a a recuar. Meus bonecos se fundiram com o medo do rancor da terra. Mesmo que você os destrua em pedaços, os corações do medo do rancor da terra permanecem sua fonte de poder. Ahahaha. Este é o auge do teatro de marionetes. Marionetes imortais indestrutíveis. Enquanto Kabuto gargalhava, dezenas de marionetes avançaram. Os outros não ousaram se conter e desencadearam suas técnicas mais poderosas. Ninjutsu, taijutsu, doujutsu. Tudo colidiu no campo de batalha. Apesar de controlá-lo sozinho, os bonecos de Kabuto lutaram com uma eficiência impressionante, cada um liberando sua capacidade máxima de combate. Droga, esses bonecos são um pesadelo. Jiraiya me cubra. Eu vou curar todo mundo. Entendi. Técnica de invocação. Jiraiya e Tsunade foram invocados simultaneamente. Gamabunta e Katsuyu apareceram. Jiraiya saltou sobre Gamabunta, liderando o ataque. Katsuyu se dividiu em inúmeras mini-lesmas quando Tsunade liberou seu Selo-in, inundando seu corpo com chakra e curando os outros através das lesmas. Liberação de relâmpago. Punho carregado. Konoha grande redemoinho. Kakashi e Might Guy abriram caminho entre as fileiras inimigas como lâminas gêmeas, uma envolta em relâmpagos, a outra no 6º portão dos 8 portões. Nenhuma marionete conseguiu resistir ao ataque combinado delas. A batalha entre eles ardeu com ferocidade, não sendo menos intensa do que o confronto que acontecia no campo oposto. Assim como Kabuto havia se gabado, ele estava de fato demonstrando o ápice de sua maestria como mestre de marionetes, embora o caminho que ele trilhou estivesse longe de ser puro.
Capítulo 780. Não muito longe daquele campo de batalha, Orochimaru permanecia em silêncio, observando Kabuto desencadear sua crescente loucura enquanto manipulava seus fantoches com ferocidade cada vez maior. Controlando sozinho milhares de marionetes, ele deixou apenas uma posicionada atrás de si, e Orochimaru reconheceu o rosto daquela marionete. Kakuzu, aquele que Kazuyama matou. O medo do rancor da terra de Takigakuri, de fato, uma técnica notável. Mas sejam marionetes ou medo do rancor da terra, ambos são coisas mortas. Dificilmente podem ser considerados verdadeira imortalidade. Comparadas à minha reencarnação de cadáver vivo, elas são muito inferiores. Kimimaru, Aku vão. Quando estiverem no campo de batalha, protejam-se. Principalmente você, Aku. Não quero que seu sensei volte reclamando que eu deixei você se machucar. Ao ouvir suas palavras, duas figuras surgiram de trás dele, correndo em direção ao campo de batalha a uma velocidade vertiginosa. Orochimaru não se moveu. Simplesmente caminhou lentamente para frente. Os fantoches não lhe interessavam, eram apenas técnicas, insignificantes em comparação com as artes que ele havia criado. Para ele, marionetes sem vida não tinham lugar em nenhum sistema de imortalidade verdadeiro. O mesmo se aplicava ao medo rancoroso da terra, alimentado por corações roubados, pateticamente de baixo nível. O corpo humano era o verdadeiro mistério que valia a pena explorar. Abandoná-lo por caminhos tão triviais era uma tolice. Enquanto ele se perdia em pensamentos, Kimimaru e Aku já haviam chegado à linha de frente. Aku, fique seguro. Não quero levar bronca depois. Poupe seu fôlego. Preocupe-se consigo mesmo. Liberação de gelo. Tempestade polar. Os dois eram como rivais de longa data, não conseguiam se encontrar sem discutir, nem mesmo no campo de batalha. Mas em termos de força, ambos eram elites entre elites. Aku desembainhou sua katana com uma mão enquanto formava selos com a outra, uma técnica de uma mão que ele criou especificamente para complementar seu Kekkei Genkai. Um redemoinho surgiu a seus pés, girando com inúmeras lâminas e espinhos de gelo. O frio súbito e glacial fez com que os ninjas próximos se virassem alarmados. Kekkei Genkai? Liberação de gelo? Parece que Aku está aqui. Aku era alguém que Kazuyama Gekko havia treinado pessoalmente, e muitos em Konoha sabiam disso. No momento em que viram a nevasca, reconheceram sua técnica e rapidamente recuaram para evitar serem atingidos. Que bobagem chamativa. Dança da primavera. Kekkei Genkai de Kimimaru não tinha o floreio de Aku. Shikotsumi Aku era pura ofensa e domínio de perto. Ele desembainhou duas espadas de osso enquanto espinhos irrompiam por todo o seu corpo, investindo contra o campo de batalha como um ariete humano. Sem pressa com impacto. Os espinhos ósseos eram armas letais, estendendo-se automaticamente contra qualquer coisa que se aproximasse. A investida repentina de Kimimaru chocou a todos, atraindo olhares para o jovem de aparência monstruosa. Quem é esse? Nunca o vi. São ossos? Que coisa assustadora. Ele é forte demais. Está destruindo marionetes como se não fossem nada. As forças aliadas ninja ficaram atonitas com o poder de Kimimaru. Ele cortava marionetes como uma lâmina corta o ar. Nenhuma marionete podia resistir a ele. Alguns o reconheceram imediatamente. Esse é o clã Kaguya de Kerigakuri. Ainda existem sobreviventes desse clã? Muitos ninjas da névoa participaram do massacre do clã Kaguya e reconheceram imediatamente a manipulação óssea. Clã Kaguya? Os outros ficaram curiosos. A destreza de batalha de Kimimaru era impressionante demais. Discípulo de Kazuyama Gekko e discípulo de Orochimaru. É isso? O mestre não vem pessoalmente e envia seus discípulos? Será que ele me despreza? Esmaguem-nos. Marionetes gigantes. Kabuto finalmente percebeu Aku e Kimimaru destruindo seus bonecos e explodiu de fúria. 5 marionetes gigantes avançaram, cercando os dois jovens. Um dos bonecos levantou o braço direito, que se girou e se transformou em um canhão. Bum! Uma explosão colossal irrompeu, as chamas vaporizando instantaneamente a nevasca de Aku. Ah, é? Um grandalhão, hein? Grande não significa forte. E se você quer comparar tamanho, não tenho medo. Liberação de gelo. Kazuyama gigante. Dessa vez, Aku usou as duas mãos para formar selos, e sua expressão ficou séria. Claramente, essa técnica tinha grande importância para ela. E no instante em que ela gritou Kazuyama, todos os ninjas se viraram, porque essas duas sílabas carregavam um peso enorme. Kazuyama Gekko, o fantasma de Konoha. Uma onda de frio emanou de Aku. Sob seu chakra, a energia se condensou rapidamente, formando um imponente gigante de gelo. E graças à sua cuidadosa escultura, o rosto do gigante ficou quase idêntico ao de Kazuyama Gekko. É enorme, e parece muito com o sensei. Hahaha. Olha só, ficou perfeito. Aku, eu definitivamente quero treinar com ela um dia. Ela é a primeira pessoa ousada o suficiente para esculpir o sensei em uma estátua de gelo. Kakashi e os outros discípulos de Kazuyama explodiram em entusiasmo. Não é de admirar, a semelhança era impressionante. Vai, Kazuyama gigante. Congela ele. Mas, justamente quando todos esperavam que o gigante se movesse, algo inacreditável aconteceu. O gigante de gelo não se moveu. Em vez disso, rachaduras começaram a se espalhar por todo o seu corpo. Rachadura. A escultura se estilhaçou completamente e no instante seguinte, todos os fragmentos de gelo foram lançados em direção ao boneco gigante como uma tempestade. A força era impressionante. Então o gigante não consegue se mover? Ele só destrói coisas? Hahaha. Estou morrendo de rir. Para que essa técnica foi criada? Para uma estátua. Pare de falar. Eu não consigo respirar. O método de ataque pouco convencional de Aku fez todo mundo no campo de batalha rir. Até Aku parecia envergonhado. Sua força atual não era suficiente para animar o gigante. Mas não o subestime. Bum! A chuva de pedaços de gelo atingiu o boneco gigante, paralisando-o completamente. Com o impacto, o gelo explodiu em inúmeras lâminas, despedaçando o boneco em uma carcaça perfurada. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.